411, banquete. As pupilas de Lei Lin ficaram âmbar em um instante. Como se tivesse sido provocada, a linhagem da serpente gigante Kemoyin em seu corpo operava freneticamente, emitindo energia misteriosa. Essa energia era nutritiva para ele e, portanto, seu corpo absorveu imediatamente. Sob o efeito dessas substâncias misteriosas, a força espiritual de Lei Lin começou a aumentar, devagar mas seguro. Este é o poder da linhagem Kemoyin. Os feiticeiros definitivamente têm uma grande vantagem a esse respeito. Ele exclamou. A serpente gigante Kemoyin era uma espécie antiga aterrorizante, cujos adultos possuíam a força da estrela da manhã. Em outras palavras, até que um Warlock da linhagem Kemoyin atingisse o nível 4, a linhagem da serpente gigante Kemoyin em seu corpo liberaria uma grande quantidade de poder para ajudar em seus avanços. Todos os Warlocks de linhagem receberiam essa ajuda, mas nem todas as linhagens foram criadas da mesma forma. Por exemplo, uma linhagem de Black House Snack esgotaria sua aptidão ao ajudar o Warlock a subir para o nível 13 e não poderia ajudar com avanço para a fase de vapor ou outros avanços. Isso até se tornaria um obstáculo para o progresso do Warlock. É provável que as melhorias de Warlocks e minhas descobertas pessoais anteriores tenham sido amplamente atribuídas a essa energia misteriosa. Claro, os grilhões da linhagem também se devem em grande parte a esta causa. Lei Lin ordenou que o AI-chip registrasse a natureza e o conteúdo dessa energia específica para permitir estudos futuros. Ao mesmo tempo, sob a influência da fervente linhagem da serpente gigante Kemoyin, um fantasma aterrorizante na forma de uma cobra negra apareceu atrás de Lei Lin, exalando uma majestade poderosa e fria. Felizmente, Lei Lin foi para a clandestinidade e até montou uma formação de feitiço especificamente para isolar sua aura. Caso contrário, ele definitivamente teria alarmado os magos e feiticeiros próximos. O enorme fantasma, realista da serpente Kemoyin gigante estalou sua língua e correu em direção ao lagarto corrosivo. Comparado com a enorme cobra, o lagarto corrosivo era semelhante a um rato lamentavelmente pequeno. Até mesmo seus rugidos foram suprimidos em ganidos. Rumble. A serpente fantasma gigante abriu sua grande boca e engoliu o lagarto corrosivo inteiro. No instante em que a sombra da cobra gigante engoliu o lagarto corrosivo, Lei Lin sentiu a força da linhagem em seu corpo aumentar, como se tivesse se tornado mais concentrada. Uma grande quantidade de força começou a transbordar de seu corpo. O AI-chip mostrou que sua força espiritual havia começado a disparar. 255. 267. 289. Apenas estabilizou no valor de 299. A onda abrupta de força espiritual fez com que a visão de Lei Lin embaçasse, mesmo quando seu cérebro parou momentaneamente. Comprimir. Um feitiço entrou na formação do feitiço fase de vapor. Muito em breve, um brilho resplandecente irrompeu da formação do feitiço e envolveu seu corpo. A força espiritual prateada brilhante originalmente violenta em seu mar de consciência encolheu sob a pressão. As grandes quantidades de partículas de força espiritual, sob compressão repetida, emitiam um brilho prateado brilhante maior e, no final, lentamente se reuniam para formar uma névoa. Essa foi a força espiritual na fase de vapor, o resultado de uma compressão bem-sucedida de sua força espiritual prateada brilhante. Lei Lin ficou muito feliz com a visão. Originalmente, a força espiritual prateada brilhante era apenas um brilho indistinto. Mas agora, tornou-se corpóreo. Depois que o primeiro traço de força espiritual tomou forma, o resto da força espiritual seguiu o exemplo, e a conversão tornou-se muito mais fácil. Lei Lin fechou os dois olhos com força. A energia ao seu redor encolheu, mas agora mantinha maior longevidade e era mais aterrorizante do que antes. Caixa. Caixa. A luz brilhou de inúmeras rachaduras que apareceram na base do feitiço ao seu redor, até que finalmente se desfez em pó. Foi nesse instante que Lei Lin abriu os dois olhos. Toda a força espiritual em seu mar de consciência havia se convertido em uma espessa névoa. Jing. Anfitrião entrou na fase de vapor. A força espiritual experimentou mudanças, retabulando resultados. O Shipai entoou, e não muito tempo depois, um conjunto de dados foi projetado diante dos olhos de Lei Lin. Lei Lin Falier. Warlock de rank 3, fase de vapor. Linhagem, serpente gigante Kemoyin, força, 23,6. Agilidade, 20,1. Vitalidade, 39,1.
Força espiritual, 251,3. Poder mágico, 251. Poder mágico em sincronização com força espiritual, mesmo que sua força espiritual tenha diminuído de antes, na verdade deu a Leilin uma sensação de alívio. A onda anteriormente era apenas um fenômeno de superfície. A resistência adicional não era apenas oca, mas também não consolidada. A qualidade desse tipo de força espiritual era muito baixa. Se não fosse por ter sido comprimido em um vapor, teria realmente impedido o progresso. E agora, embora a quantidade total tenha diminuído, a qualidade aumentou bastante. Fase de vapor. Leilin acenou levemente com a mão e uma força espiritual nebulosa apareceu imediatamente em seus dedos. Esta foi a primeira vez que sua força espiritual assumiu uma forma física. A prata brilhante anteriormente era apenas um brilho indistinto, mas essa névoa agora era tangível. Apenas isso mostrou quão tremendas foram as mudanças em sua força espiritual. Isso é apenas o começo. Magos de nível 3 na fase do cristal podem, na verdade, condensar diretamente sua força espiritual em cristais que não se dissipariam facilmente. Mesmo após um longo armazenamento, esses cristais podem ser usados para reabastecer sua força espiritual, ou até mesmo vendidos para outros. De acordo com algumas deduções do Aiship e as próprias conclusões de Leilin, esse era seu caminho futuro. Aviso. Aviso. Mais de 12,6% das células do hospedeiro estão danificadas. Sugestão de tratamento imediato. A voz sem emoção do Aiship soou e Leilin tropeçou, quase caindo no chão. Estes devem ser os efeitos posteriores da onda e concentração repentina de força espiritual. Receio que, além de minhas células, até meu mar de consciência possa ter sido ligeiramente afetado. Leilin sorriu ironicamente e depois assinou com a mão mais uma vez. Os 3 conjuntos de frutas com escamas, de cobra de folha roxa que ele comprou apareceram em suas mãos. Felizmente, os Swallows da serpente gigante Kemoin têm muita experiência, eles até sabiam de algum remédio adequado. O Aiship também executou algumas simulações. Leilin rapidamente engoliu uma fruta. O exterior da fruta tinha escamas finas que pareciam gelo duro para suas gengivas e dentes. Quando entrou no estômago, a sensação gelada da fruta desapareceu imediatamente, sendo substituída por um fluxo de calor quente que rapidamente se espalhou por todo o corpo. As células de Leilin eram como humanos que quase morreram de sede em um deserto, sugando vorazmente esse calor. As células do agente absorveram uma força desconhecida e estão atualmente em recuperação. Dano atual, 9,6%. O dano relatado pelo Aiship estava diminuindo e, eventualmente, parou em cerca de 2%. Pequenos danos ao corpo eram os mais complicados de curar. Mesmo com a melhor medicação, Leilin só conseguiu se curar com 2% de dano. Depois disso não foi mais fácil. Depois de romper, os Swallows da fase de vapor teriam que tratar o dano por um longo período usando a radiação que emitiam durante a prática constante. Claro, esse foi um preço menor a pagar pelo avanço. Ponto. O Onyx Castle estava realizando um banquete para celebrar a descoberta de Leilin. Era, claro, uma reunião de Warlocks. Os únicos convidados foram Robin, alguns outros idosos e outros membros do clã Ouroboros com os quais Leilin tinha conexões. Esta era outra tradição do continente central. Leilin originalmente deveria ter realizado o banquete após a conclusão do castelo de Onyx, mas ele decidiu adiar até que a Torre do Magus fosse completamente construída. Agora, no entanto, a descoberta de Leilin exigia uma celebração, então ele decidiu que poderia muito bem oferecer um banquete para cuidar de ambas as obrigações. No amplo salão, grandes candelabros pendiam do teto, irradiando um brilho intenso que era uma mistura de feitiços e chamas artificiais. Os numerosos Warlocks estavam todos reunidos em um salão. Como o status de Leilin não era muito baixo, muitos Warlocks compareceram ao evento. Além disso, por causa do valor agregado de sua linhagem, todos os feiticeiros tinham boa aparência e até os velhos pareciam bonitos. Muitas feiticeiras usavam vestidos com decotes profundos, revelando suas costas e decotes brancos como a neve, enquanto os feiticeiros masculinos usavam casacos pretos com cauda de andorinha. De vez em quando, eles conversavam enquanto bebiam ou convidavam as mulheres para um baile. No canto do grande salão, uma banda se apresentava com toda a energia, e os próximos da fila eram poetas e dançarinos. Leilin, eu sabia que você teria sucesso.
Embora avançar para a fase de vapor seja um obstáculo para magia comuns de nível 3, bruxos gigantes da serpente Kemoin como nós nunca enfrentarão tal problema. Robin riu dramaticamente. Dado o quão alto era o talento inato desse Júnior, ele estava se tornando cada vez mais importante para o pequeno Warlock. Mesmo no banquete, as diferenças de classificação entre os vários feiticeiros eram muito óbvias. Os poucos marquises Warlock da serpente gigante Kemoin de nível 3, incluindo Lelin, se reuniram em um círculo e nenhum dos outros Warlocks ousaria interrompê-los. Alguns Warlocks de nível 1 ou 2 com linhagens puras tiveram a sorte de ouvir ao lado, mas mesmo eles não tinham o direito de falar. Com relação aos outros círculos, Lelin precisava apenas fazer um brinde e dizer algumas palavras, mas os convidados desse círculo exigiam seu acompanhamento pessoal. Não havia apenas idosos como Robin, Lucian e Keza por perto. Havia alguns comerciantes com quem eles tinham bons laços junto com seus filhos. Eles eram essencialmente a influência de seu mentor, o Duque Gilbert, e, portanto, boas conexões teriam que ser feitas. Falando nisso, Lelin estava mais familiarizado com eles, realizou algumas transações com eles, e até coordenou alguns experimentos. Esta é a geração mais jovem da minha família. Venha ver o tio Lelin. Keza convocou 2 de seus sobrinhos e sobrinhas. Aqueles 2 jovens pareciam um pouco reservados e corados, mas ainda assim respeitosamente se curvaram e disseram, tio Lelin. Olá, vocês 2. Lelin disse, com o rosto rígido. Ele não tinha nem 100 anos de idade. Esses 2 Warlocks com linhagens puras, que eram as esperanças de sua família, provavelmente eram mais velhos que ele. Os 2 sobrinhos e sobrinhas de Senhor Keza têm uma linhagem muito rica dentro deles. Parece que eles têm um futuro brilhante pela frente. Lelin elogiou, o que fez Keza sorrir de alegria. 412. Cabelo de lâmina para seu desgosto, Lelin descobriu que, embora o clã Ouroboros tivesse uma longa herança e fosse uma organização grande e poderosa, havia muitas tradições e regulamentos complexos que eram muito tediosos. Especialmente em termos de hierarquia, ninguém sabia ser herdado das serpentes gigantes Kemoin, mas sua hierarquia era muito rígida. Anteriormente, mesmo que todos fossem Warlocks da serpente Kemoin gigante, Keza que havia atingido a fase de vapor não prestaria atenção a alguém como Lelin. No entanto, no momento em que ele fez a descoberta, lá estava ela, sua atitude mudou completamente. Isso deixou Lelin estupefato. Luciano era o mesmo. Aquele que estava na fase cristal era o mais forte aqui, e sentava-se quieto em um canto, bebendo presunçosamente. Infelizmente, todos já aceitavam tal comportamento como norma. Mesmo que revirasse os olhos internamente, Lelin entendia que só poderia fazer as coisas de acordo com as regras. Senhor Lucian sempre foi assim. Ele já sofreu muito anteriormente e simplesmente não consegue se livrar disso. Robin transmitiu depois de perceber o olhar de Lelin. Na verdade, ele está extremamente feliz com sua descoberta. Normalmente, ele nem se dignaria a olhar para um convite de banquete. Talvez por ser o mordomo de Gilbert, as habilidades de comunicação e observação de Robin eram excelentes. Apenas um vislumbre de Lelin em sua visão periférica e ele percebeu as coisas, explicando a atitude de Lucian. Não se preocupe, eu entendo. Lelin sorriu ironicamente. Mesmo que Lucian decidisse não lhe mostrar respeito, não poderia fazer nada a respeito. Mesmo com todos os seus trunfos, Lelin poderia, no máximo, lidar com um Magus nível 3 da Hidropase. Com esse tipo de diferença de força, era inútil falar sobre isso. Se Lucian não tivesse considerado seu mentor Gilbert e o fato de ser o primeiro convite de Lelin, ele poderia nem ter vindo. Ah, certo. Deixe-me apresentá-lo ao meu aprendiz, Snoopy. Um jovem reservado se aproximou da apresentação de Lelin, um sorriso com covinhas no rosto marcado pela varíola. L. Olá ilustres, mestres. Snoopy cumprimentou todos os magos, tropeçando em suas palavras. Alguns Warlocks de nível 3 apenas acenaram com indiferença e não prestaram muita atenção, e até mesmo as 2 gerações mais jovens de Keza desprezaram. Eles podiam ver a linhagem de Black Snack de Snoopy de relance. Mesmo que uma linhagem de Warlock de nível 3 fosse considerada um grande negócio, mesmo no continente central, aqueles com linhagens superiores não pensavam nisso. Imediatamente, eles vincularam essa visão ao principal subordinado de Lelin, Parker, e adivinharam os motivos por trás da aceitação deste aprendiz por Lelin.
Eles naturalmente não prestariam mais atenção, mas por causa de Leilin, eles acenaram com a cabeça em reconhecimento. Felizmente, Leilin só trouxe Snoopy para exposição e rapidamente o dispensou depois que ele se curvou para todos. A resposta de Snoopy foi rápida e sua retirada foi ainda mais rápida. Com um toque de vergonha no rosto, pareceu a Leilin que ele estava fugindo. Esta é a hierarquia dos feiticeiros. Leilin suspirou internamente. Em comparação, embora as duas gerações mais jovens de Keza fossem ligeiramente mais baixas em força, porque sua linhagem era distinta e havia a possibilidade de avançar para o nível 4, eles receberiam imediatamente mais atenção. Mesmo os anciões de nível 3 considerariam isso normal. Para o Alox, mesmo que a linhagem não possa determinar suas conquistas mais baixas, ela pode ditar o seu maior. Tomemos, por exemplo, os dois feiticeiros gigantes da serpente Kemoin que Keza trouxe. Eles só precisavam se esforçar um pouco mais e gastar mais tempo, e seria brincadeira de criança alcançar o vapor e até a fase hidro. No entanto, o avanço para a fase cristal dependia do talento inato de cada um. Quanto ao avanço para o reino da estrela da manhã, apenas o talento inato não era suficiente. Houve uma enorme quantidade de sorte a ser considerada. Afinal, eles não eram Warlocks da serpente gigante Kemoin, de primeira geração. Sua linhagem não era tão pura e não permitia que os adultos avançassem facilmente para o nível 4. Na verdade, em todo o clã Ouroboros, já não havia mais Warlocks da serpente gigante Kemoin absolutamente puro sangue. Suas linhagens haviam desaparecido com o passar do tempo. Para os três anciãos entrarem no reino da estrela da manhã, foi necessário não apenas uma grande quantidade de recursos e esforço, mas também um golpe de sorte. Leilin não sabia o quão pura era sua linhagem, mas o Aiship e o reconhecimento dos poucos veteranos e mentores pareciam sugerir que não era tão ruim. Na verdade, ele tinha imensa confiança nas habilidades de purificação de linhagem do Aiship. Durante o período em que esteve no clã Ouroboros, ele descobriu que, mesmo no continente central, não havia microscópios aqui que pudessem formar imagens nos níveis genético e atômico. A pesquisa deles parou no máximo nas células. Seus melhores microscópios podiam, no máximo, ver a estrutura de uma célula. Anteriormente, o Aiship extraiu diretamente a parte dos genes que pertenciam à serpente gigante Kemoin da essência da linhagem da serpente negra Ohau e os reconstruiu. Leilin até suspeitava que a linhagem dentro de seu corpo poderia ser comparada à de um feiticeiro da serpente gigante Kemoin de primeira geração. Veja bem, essa era uma linhagem que permitia que um Warlock progredisse para o reino Morningstar automaticamente conforme envelhecia. A própria melhora de Leilin foi muito rápida. Ele tinha apenas 100 anos de idade, uma criança entre os feiticeiros gigantes da serpente Kemoin. Assim, ele não tinha uma compreensão suficientemente profunda do potencial assustador de sua linhagem. Ainda assim, demorou muito para as serpentes gigantes Kemoin amadurecerem. Se ele avançasse no mesmo ritmo que sua linhagem permitiria, ele seria apenas um feiticeiro de nível 1 a partir de agora. Com o passar do tempo, ele sentiria sua força espiritual crescendo, ligeiramente, mesmo que não fizesse nada além de dormir o dia todo. Depois de terminar a semi-conversão e a conversão completa, sua força aumentaria. Com cerca de 500 anos de idade, ele se tornaria um Warlock de nível 3. Quanto a um bruxo estrela da manhã, isso o levaria até os 900 anos se dependesse apenas de sua linhagem. Em outras palavras, a melhora atual de Leilin foi rápida a ponto de sua linhagem não conseguir acompanhá-lo. Mesmo que eu tenha quase 900 anos de vida de acordo com o Aiship, os riscos de esperar tanto tempo são muito altos. Ele pensou enquanto acariciava o queixo. Além disso, Leilin não pode ter certeza que a pureza de sua linhagem foi suficiente para avançar para o estágio Morningstar quando ele chega a 900. Como tal, ele continuaria a trabalhar duro. No mínimo, seu grilhão de linhagem não retardaria seu progresso antes de atingir o nível 4. E ele seria capaz de avançar para esse reino sem nenhum obstáculo. Penny por seus pensamentos. Sua introspecção obviamente chamou a atenção de Robin. Leilin resumiu suas ruminações sobre o crescimento de sua linhagem, obviamente escondendo sua conjectura sobre sua pureza e, em vez disso, desviando a conversa para como ele poderia desenvolver sua linhagem. Então, você deseja descobrir se existem remédios ou materiais que o clã Ouroboros usa para acelerar o crescimento da linhagem. Robin olhou para Leilin e não sabia se ria ou chorava.
Muitos Swalocks dependem da força de suas linhagens ao usar suas técnicas de meditação para melhorar lentamente nas fileiras. Um caso como o seu, onde a força do hospedeiro supera o crescimento da linhagem, é extremamente improvável. Improvável, mas não impossível. Leilin estava determinado. O continente central tinha muitos talentos inovadores, e o clã Ouroboros era onde os feiticeiros da serpente Kemoin gigantes se reuniam. Deve haver uma maneira. Ainda assim, quaisquer soluções que existissem certamente seriam extremamente preciosas e ocultas. Leilin nunca tinha visto tal coisa no salão comercial. De fato. Como você, Leilin, nossa organização teve alguns Swalocks no passado cujas forças ultrapassaram em muito sua idade. Kiesa interrompeu, e eles usaram um material precioso de primeira linha para aumentar o crescimento de sua linhagem para resultados notáveis. Que material? Os olhos de Leilin brilharam. Cabelo de lâmia. Kiesa não pretendia deixar Leilin em suspense e deu-lhe um termo específico. Chipia. Leilin recitou internamente: consulte o banco de dados para Lamia ir. Coletar dados e livros era habitual para ele. Naturalmente, ele não havia negligenciado isso em seu tempo no clã Ouroboros. O clã Ouroboros era uma grande potência do continente central. Sua biblioteca tinha uma rica coleção de dados e, como Leilin era um marquês, ele tinha poucas restrições quanto ao que podia ler e, assim, expandiu significativamente seu banco de dados. O que restava naturalmente não era um problema muito grande. Embora ele não pudesse afirmar que sabia tudo sobre o continente central, o conhecimento que ele acumulou nesse período não perderia para o de um estudioso de algumas centenas de anos. Cabelo Lamia é um material precioso antigo. Diz a lenda que uma mecha de cabelo da antiga Lamia tem uma habilidade extremamente horrível. Classificação: 3. Raridade: 4. Descrição: a Lamia era um ser extremamente tirânico nos tempos antigos. Além de feitiços estranhos, eles eram especialistas em controlar as serpentes inferiores para atacar e normalmente dominavam as cobras. Diz a lenda que eles eram descendentes diretos das Nakdoager e eram comparáveis aos Radiante Muon-Magi na idade adulta. Leilin viu a descrição dada pelo Aishipi e não pôde deixar de sorrir ironicamente. Uma descrição em termos de classificação e raridade era padrão no continente central. O nível 3 indicava que o material só era eficaz para magia de nível 3, enquanto a raridade de nível 4 significava que apenas Morningstar Magie poderia colocar as mãos em um. Desnecessário dizer que a avaliação de como isso poderia ser comparado a um Radiante Muon Magus na idade adulta chocou Leilin completamente. Um Radiante Muon Magus estava no nível 5. Eles excediam os Magos Estrela da Manhã em um nível completo, e havia poucos magos no continente central que possuíam tal força. Como Leilin, que não podia ofender nem mesmo um único Morningstar Magus, ousaria pensar em um plano envolvendo Radiante Muon Magi. Claro, a força dos próprios seres era uma questão, os recursos eram outra. Para Kiesa Sênior mencionar isso, será que Mentor tem fios de cabelo Lamia? Os olhos de Leilin se iluminaram. A antiga Lamia estava extinta há muito tempo. Mas alguns vestígios podem ter sido descobertos pelos magos, e seria extremamente normal obter esses recursos como resultado. 413. A Terra Esquecida. Parece que você está extremamente familiarizado com este material, Leilin. No mínimo, você deveria ter lido sobre algo semelhante antes. Kiesa primeiro acenou com a cabeça, antes de sorrir ironicamente. Lamia pode nutrir a linhagem da serpente gigante Kemoin dentro de nossos corpos. Não vou entrar em detalhes, mas é útil o suficiente para que outras pessoas briguem com você por isso. Ninguém que tem vai querer vender. Além disso, será usado no momento em que alguém o descobrir. A razão pela qual sei disso é que o mentor Gilbert obteve tal material quando era mais jovem. Isso foi uma revelação para Leilin. Dado o quanto a linhagem da serpente gigante Kemoin havia se deteriorado até agora, a linhagem da geração atual não poderia ser considerada extremamente pura. No gargalo antes do reino da Estrela da Manhã, a atual linhagem do clã Ouroboros só poderia fornecer uma pequena ajuda. Por outro lado, uma vez nutrida, essa linhagem teria sido muito fortalecida. Isso não apenas permitiria que Swalocks mais fracos avançassem rapidamente na classificação, mas estabeleceria uma base sólida para suas futuras descobertas. Talvez esta tenha sido a principal razão para o avanço bem-sucedido de Duque Gilbert para o reino Morningstar. Leilin só podia suspirar, impotente.
Esse tipo de material de primeira linha não era fácil de adquirir, e era necessário força e fortuna suficientes para colocar as mãos nele. Naquele exato instante, Lei-Lin notou que a expressão de Robin havia se distorcido. Lei-Lin guardou na memória antes de transmitir e mudar de assunto. O escritório de Lei-Lin no Castelo Onyx. O banquete já havia terminado e um atendente trouxe Robin até aqui, abriu a porta e entrou antes de se retirar com uma reverência. Lei-Lin estava sentado em um sofá, o copo em suas mãos cheio de vinho tinto escuro que ondulava sob a luz. O vinho produzido neste ano é na verdade a minha coleção pessoal. Senhor Robin quer um copo também? Lei-Lin girou o vinho no copo. Claro. Robin sentou-se em outro sofá e pegou um para si. Depois de servir uma pequena quantidade, ele girou o vinho também, seu rosto expressando sua satisfação. Vinho de uva produzida durante o ano da colheita. É uma visão rara hoje em dia. Parker e o resto me enviaram. Aparentemente, foi uma homenagem de alguns membros da realeza da vizinhança. Lei-Lin riu. Ele não estava interessado em nada que fosse puramente para diversão e passou para o assunto principal depois de algumas gentilezas. Quando a questão do cabelo Lamia surgiu hoje, Sênior, você parecia ter alguma ideia sobre isso. Robin apertou os olhos e inalou profundamente a fragrância do vinho tinto. Como o Sênior estava disposto a vir, a informação deve ser algo que possa ser compartilhado. Por favor, declare suas condições. Bom, esse é o Lei-Lin que eu conheço. Robin elogiou antes de tomar um gole. Ele continuou, não apreço algo parecido, mas preciso que você mantenha em segredo o que eu vi hoje. Esta informação não pode ser vazada. Sem problemas, juro pela honra da minha linhagem real. O rosto de Lei-Lin era solene quando ele fez um juramento. Quando duas partes estavam em um certo nível de força, mesmo acordos casuais seriam obrigatórios, muito menos um juramento como este. Isso fez Robin sorrir. Eu tenho algumas pistas sobre o Lamiair. Antes que Lei-Lin pudesse perguntar mais, ele continuou, recebi informações de que na região leste da Terra Esquecida, uma dimensão de bolso foi encontrada. A Terra Esquecida. Lei-Lin coçou o queixo. O Aiship vasculhou rapidamente o banco de dados em busca de informações relacionadas à Terra Esquecida. A produção de dano de um Morningstar Magus era imensa. Suas técnicas finais detinham poder semelhante a bombas nucleares e tinham a capacidade de destruir países. Assim, o continente central assinou um acordo de paz que proíbe o uso arbitrário de técnicas finais, restringindo os Morningstar Magi de usar sua força total. Ainda assim, mesmo com esse contrato, algumas disputas aumentaram a ponto de a batalha ser inevitável. Confrontos entre Morningstar Magi ainda ocorriam e devastavam a Terra todas as vezes. Em Twilit Zone, 2 Morningstar Magi destruíram inadvertidamente as passagens que o ligavam ao resto do mundo Magus, isolando o local por milhares de anos. Mesmo no continente central muito mais vasto, como Morningstar, Radiante Moron e até mesmo Breaking Dawn Magi vigiando, tais batalhas ainda causariam uma grande quantidade de dano à área. Além disso, algumas regiões seriam prejudicadas a ponto de não haver retorno. Todas as espécies sencientes seriam extintas e as partículas elementares começariam a vazar sempre que alguém visitasse a área, fazendo com que a força de um Magus visitante caísse bastante. Gradualmente, algumas das áreas afetadas se tornaram terras da morte. Apenas espécies estranhas e condenados que não podiam se misturar com o resto suportariam as adversidades do meio ambiente e se estabeleceriam ali. A Terra Esquecida era um desses lugares. Diz a lenda que em condições tão vis todos os seres se esforçariam para promover sua força e evoluir em uma direção terrível. Com o tempo, eles formariam uma raça extremamente estranha, e o lugar estaria repleto de perigos. Que tamanho de bolso? Lei-Lin perguntou, tendo uma má premonição. Dimensões de bolso naturalmente não eram raras no continente central, e o próprio clã Ouroboros tinha poderes para construir um. Embora as principais potências do continente central estivessem focadas em viagens interdimensionais, os níveis 2 e 3 dos Magi ainda construíam dimensões de bolso. Mas os recursos na Terra Esquecida eram extremamente pobres normalmente. O surgimento de uma dimensão de bolso, um tipo de região conhecida por ser rica em recursos, levaria a muita competição e derramamento de sangue. A dimensão do bolso deve ter sido danificada durante o confronto entre Morningstar Magi. Devido às suas habilidades regenerativas, uma pequena parte dela foi preservada e foi desenterrada recentemente.
Robin pousou a taça de vinho, com o rosto solene, embora marcado pela cobiça. Embora o subordinado que descobriu a região misteriosa estivesse sob uma maldição muito poderosa e tenha morrido dolorosamente imediatamente, após me entregar a inteligência, pelo menos obtive algumas informações. Se você olhasse para isso. Robin tirou uma folha preta. Assim que apareceu, Leilin sentiu a linhagem dentro de seu corpo pulsando. Ele suprimiu as reações peculiares de seu corpo e o pegou. Embora fosse uma folha comum com veias verdes, havia uma aura persistente em sua superfície que fazia com que suas pupilas dilatassem. Mesmo que a aura fosse muito fraca, ela não conseguia esconder a forte essência por trás dela, e até mesmo causava medo em Leilin. A aura da Lamia. Diz a lenda que os Lamia podiam controlar serpentes gigantes por meio de feitiços. Não é à toa que me sinto inquieto. Leilin deu um longo suspiro de alívio. Esta folha veio da dimensão do bolso. A antiga Lamia era um ser aterrorizante no reino da Lua Radiante. Embora existam espécies meio humanas e meio cobras no mundo dos magos agora, a antiga Lamia era uma espécie totalmente diferente. E apenas a aura ameaçadora do Lamia poderia fazer Leilin se sentir apavorado. Sim. Robin assentiu. De acordo com a minha inteligência, há uma enorme dimensão de bolso cheia de recursos. Pertencia a uma organização Warlock dos tempos antigos. Como você sabe, desde que seja uma organização Warlock, devido às limitações de linhagem dos Warlocks, eles são os mais apaixonados por coletar linhagens para misturar e modular em seus experimentos. Como resultado, você poderá encontrar muitos materiais que os Warlocks precisam urgentemente. Eu entendi agora. Você deseja explorar, mas não tem mão de obra suficiente. Leilin tinha entendido os planos de Robin. Embora houvesse um certo nível de perigo, ele ainda estava preparado para viajar até lá. A tentação do cabelo da Lamia, juntamente com muitos outros recursos de linhagem, foi suficiente para fazê-lo enfrentar o perigo. Sim. Além de você, também convidei Keza. Robin assentiu com a cabeça. Mesmo sendo todos Warlocks de nível 3, a linhagem Kemoin e a linhagem Blackhouse-Nak tinham uma grande diferença. Sob ele, havia uma geração mais jovem da linhagem da serpente gigante Kemoin que acabara de avançar para o nível 3, e o restante de seus subordinados poderia atuar no máximo como assistentes e não eram muito úteis. Parece que há mais riscos. Leilin recostou-se. Quanto ao motivo pelo qual Robin não convidou Lucian que estava na fase cristal, ou mesmo relatou diretamente a Gilbert, Leilin não precisou pensar muito para entender os motivos. O próprio Robin estava na hidropase, e com Keza e Leilin na vapor-pase ele poderia suprimi-los facilmente. Se eles ligassem para Lucian, como eles distribuiriam o rendimento potencial? E se ele informasse seu mentor, talvez não restassem muitos recursos para ele. Claro, Robin tomou a decisão depois de examinar sua força. Ele sentiu que se os três unissem forças, eles seriam capazes de obter os recursos na misteriosa região. Mesmo que eles encontrassem obstáculos que não pudessem superar ou não fossem capazes de ter sucesso, ainda havia tempo para convidar Lucian ou Gilbert então. Não tenho perguntas. Quando partimos? Leilin perguntou. Não há pressa. Eu tenho que fazer preparativos do meu lado também. Preciso de mais 2 meses. Após 3 meses, vamos nos reunir na sede e partir juntos. Robin disse um horário específico e, ao mesmo tempo, colocou um documento sobre a mesa. Esta é a inteligência sobre a Terra esquecida e a dimensão do bolso. Você deveria dar uma olhada e se preparar adequadamente. Entendi. Vejo vocês 3 meses depois na sede. Leilin assentiu e levantou-se para mandar Robin para fora da sala de estudo. Depois disso, ele se sentou e não pronunciou uma palavra. O Aiship escaneava rapidamente os documentos que Robin havia deixado para trás e fazia comparações e deduções. Não há problemas com os dados. Parece que Robin é sincero. Leilin coçou o queixo. Os dados relacionados à Terra Proibida que Robin forneceu eram geralmente semelhantes em conteúdo aos dados que o Aiship havia coletado e eram ainda mais abrangentes e detalhados. Areia Movediça. Que nome estranho para uma organização. Isso é uma organização Warlock? A Areia Movediça foi a organização que ele criou a dimensão do bolso. Diz a lenda que era uma organização baseada em um Warlock, mas era diferente da do clã Ouroboros, que só aceitava Warlocks da mesma linhagem. Em vez disso, era heterogêneo e aceitaria Warlocks, de qualquer linhagem. Como resultado,
A condição dos membros era extremamente complicada, e havia até alguns membros com linhagens que só eram conhecidas no folclore. E essa dimensão de bolso parecia ter sido construída pela organização Areia Movediça, como um lugar destinado à experimentação da modulação e combinação de linhagens. Claro, não importa o quão formidável tenha sido a Areia Movediça. Ela havia desaparecido na antiga Guerra Final e agora era uma região misteriosa abandonada. Mas Leyland mergulhou mais fundo em seus pensamentos. 414. Noé. Talvez o cabelo Lamia dentro da dimensão do bolso não tenha sido obtido capturando um antigo Lamia. Pode ter havido alguém que avançou sua própria linhagem Lamia ao extremo e até mesmo passou pelo atavismo, deixando este item para trás. Quando a linhagem de um Warlock estava concentrada em seu limite, ela se transformava em sua forma original. Assim que esse processo terminasse, um Warlock descartaria sua aparência original como humano e se transformaria completamente em uma criatura semelhante à sua origem de linhagem. A essa altura, o Warlock não seria mais humano. Mesmo aqueles com as mesmas linhagens não seriam capazes de dizer que foi um Warlock que passou por tal processo. Em outras palavras, se Leyland fizesse isso, ele realmente se transformaria em uma serpente gigante Kemoin. HM. Esqueça. Leyland se imaginou como uma serpente gigante, capaz apenas de engolir comida crua todos os dias e procurar serpentes fêmeas sempre que precisava saciar seus desejos, e isso fazia todo o seu corpo tremer. A técnica de transformação estrela da manhã é suficiente. Não tenho nenhum desejo de realmente me tornar uma serpente gigante, decidiu. Ele buscou força e domínio, bem como sua própria liberdade. Se a opção era que ele obtivesse força inigualável e ainda sofresse por toda a eternidade, tudo bem se ele não fosse incomparável. Além disso, quanto mais próximo ele estava da fonte de sua linhagem, maior era a supressão de sua mente por membros superiores de sua raça. Na antiga guerra do Isilmarld, Asnak Doager era o único pensamento em mente. Muitas serpentes gigantes Kemoin que arriscaram suas vidas e lutaram com seres de outros mundos estavam mais do que cientes disso. Leyland não queria ser controlado por alguém depois de todos os seus esforços e se tornar bucha de canhão. Claro, tudo isso estava longe no futuro. No momento, tudo em que ele estava focado era usar o Lamiae para nutrir sua linhagem, permitindo que amadurecesse mais rápido e o trouxesse para o reino Morningstar. No continente central, os Warlocks de nível 3 eram respeitados, mas apenas os Morningstar Magi tinham alguma influência real. Somente depois de chegar ao reino da Estrela da Manhã ele poderia realizar experimentos em portões astrais sozinho, tentando viajar entre vários lugares e mundos. Este foi o único método para Leyland resolver o problema de sua linhagem e não poderia ser substituído. Depois de pensar por um tempo, uma luz prateada brilhou em suas mãos e uma moeda de ouro opaca apareceu. Se eu for para a dimensão do bolso, poderei conseguir tudo o que quero e sair são e salvo. Com esse pensamento em mente, Leyland jogou a moeda do destino em sua mão. Pac! A moeda pousou firmemente nas costas de sua mão, revelando a imagem de um pássaro da sorte. Ao mesmo tempo, surgiram pequenas rachaduras. Percebendo essa situação, Leyland manteve a moeda longe, e um lampejo de excitação pôde ser visto em seu rosto antes que ele ficasse sério. Vai dar certo, mas o poder da Estrela da Manhã vai me atrapalhar? A moeda do destino era um item mágico único que Leyland havia sacrificado sangue e lágrimas para fazer. Ele tinha a capacidade terrível de prever o futuro, mas não podia ser usado quando os poderes estavam no reino da Estrela da Manhã e acima. Toda vez que uma previsão envolvia um ser com a força da Estrela da Manhã, a moeda quebrava cada vez mais até que finalmente seria destruída. Leyland teve a sensação de que depois de perder esta moeda do destino, ele não seria capaz de criar outra por muito tempo. O que essa profecia significa? Existe uma criatura Morningstar adormecida na dimensão do bolso, ou haverá Morningstar Magus lá fora que interferirá. Leyland esfregou as sobrancelhas, as muitas possibilidades voando em sua mente e dando-lhe dor de cabeça. A moeda do destino era uma coisa não viva e suas profecias eram vagas o suficiente para confundi-lo ocasionalmente. Além disso, o destino não poderia ser compreendido tão facilmente. Mesmo a moeda poderia fazer algumas previsões erradas, especialmente em um lugar como o continente central, onde quase todas as áreas eram supervisionadas por Morningstar Magi. Eles afetariam ainda mais o destino. A força da Estrela da Manhã já era capaz de afetar levemente a força do Rio do Destino. Os fortes agarraram seu destino.
Esta era uma verdade eterna. Portanto, a previsão dessa moeda só poderia atuar como uma referência e pode não ser precisa. A luz azul brilhou nos olhos de Lelin, e todos os tipos de possibilidades passaram por sua mente. Cerca de 2 meses se passaram em um piscar de olhos. Lelin estava, agora na frente da Torre Magus Negra, com várias runas estranhas placas de metal no chão. Encantar. A força espiritual nebulosa congelou para formar uma caneta rúnica sólida que esculpiu padrões refinados e complicados nas placas de metal. Todos os padrões combinados para formar uma deslumbrante runa marca de feitiço. Depois que o último golpe foi concluído, as muitas placas de metal foram, envoltas em luz fraca. Suas técnicas de encantamento provavelmente atingiram o nível de um mestre e não estão longe das de um grande mestre, meu senhor. Meus respeitos a você. Parker olhou para as placas de metal encantadas, das quais quase todas haviam sido feitas com sucesso, sua expressão revelando sua admiração. O jovem à sua frente havia atingido a fase de vapor antes de completar 100 anos, deixando-o comendo poeira. Seu conhecimento em poções atingiu o nível de um grande mestre. Parecia que seu conhecimento de encantamento também não deveria ser subestimado, no nível de um mestre. Parece que o futuro do meu mestre será difícil de prever. Parker de repente teve esse pensamento. Isso é bom também. Fiz a escolha certa. Lelin se importava pouco com os pensamentos de Parker. Ele olhou para as placas de metal encantadas nas quais havia trabalhando, parecendo satisfeito. Na verdade, com o apoio do Airship, o que ele menos temia eram coisas complicadas como essa. Suas habilidades em encantamento e alquimia muito atingiram o nível de um grande mestre. Ele até falhou intencionalmente em alguns para não ser visto como aterrorizante. Ele seria considerado um gênio se pudesse estar 1 ou 2 passos à frente de todos. No entanto, estar 10 ou mais passos à frente causaria pânico e ele seria visto como uma aberração. Lelin obviamente não queria que isso acontecesse. Parker, espalhe essas placas de isolamento dentro das piscinas elementares de energia positiva e negativa com base no projeto anterior. Está entendido? Lelin pegou uma toalha branca de um respeitoso Snoopy e enxugou as mãos enquanto falava com Parker. A Torre Magus foi agora concluída com os esforços dos homens da tribo de pedra. A próxima tarefa era esculpir runas defensivas e ativar formações de feitiços. Os Swalocks que se aliaram a Lelin eram como ele, gastando todo o seu tempo adicionando essas runas em todos os tipos de materiais. Após vistoria, ficaram guardados até a conclusão da construção do prédio. Entendido, mestre. Parker curvou-se respeitosamente 90 graus, deixando Lelin boquiaberto. Este novo vassalo dele parecia ainda mais respeitoso do que antes. No entanto, isso era de se esperar. O poder de um líder foi construído a partir de força e obediência. Além disso, estou planejando ir embora. Quando não estou por perto, você está encarregado de tudo relacionado à construção da Torre Magus. Algumas instalações de apoio foram construídas. No entanto, a ativação das formações de feitiço esperará até que eu volte. Farei isso sozinho, Lelin ordenou. Esses assuntos diversos poderiam ser repassados. Contanto que fosse ele quem verificasse tudo e ativasse as formações de feitiço, não havia problema. O último passo, que foi dar vida à estrutura, foi o suficiente para Lelin tornar toda a Magus Tower perfeita até ter um espírito próprio. Se houvesse algum problema, tudo seria conhecido por ele. Entendido. Mestre, você está indo em uma longa jornada? A Torre Magus estava apenas pela metade, e era a força vital de um Magus. Normalmente, nada poderia movê-los da torre, e era por isso que as ações de Lelin eram muito estranhas. Sim. Estou indo para a sede, mas não é certo quanto tempo vai demorar. Lelin olhou para o céu, à distância. Ele tinha um motivo para ir para lá. A tentação do Lamiar foi demais para ele. Além disso, além das últimas etapas, a construção da Magus Tower agora era toda sobre os detalhes. Não havia necessidade de ficar aqui e supervisionar. Ponto. Alguns dias depois, fora do Phosphorescence Swamp. Lelin, você finalmente chegou. Estávamos esperando por você. Ao ver a figura de Lelin, Robin imediatamente se aproximou e deu-lhe um abraço entusiasmado. Minhas desculpas. Eu tinha algum trabalho a fazer, então estou um pouco atrasado. Lelin tinha um olhar de desculpas no rosto ao cumprimentar Keza. Além de Robin e Keza, havia outros 9 feiticeiros cujas auras evidenciavam que haviam alcançado o nível 3.
Leilin não pôde deixar de suspirar de admiração por essas famílias de feiticeiros que acumularam sua linhagem e força por muito tempo. Apenas um pedido casual chamaria muitos Warlocks poderosos. Este é Noé. Você já ouviu no banquete antes. Robin riu enquanto puxava Leilin para o lado. Tio Leilin. Este jovem chamado Noah tinha olhos cor de vinho que eram memoráveis. Este jovem era sobrinho de Robin e tinha uma linhagem muito concentrada. Ele já havia alcançado o nível 13 e Robin o considerava muito. Leilin também o tinha visto uma vez antes no banquete. Quanto ao resto dos Warlocks de nível 3, Robin apenas passou por cima deles. Liderados por Leilin e os outros 3 gigantes Kemoin Serpent Warlocks, os outros 8 Black House Nak Warlocks também estavam no nível 3, mas tinham um status inferior. Desses 8 Warlocks de nível 3, Robin trouxe mais de 5 e, com seu sobrinho adicionado, ele detinha maior autoridade neste pequeno grupo. Keza trouxe 3 Black House Nak Warlocks de sua própria família. Aqueles descendentes de nível 1 de antes não apareceram, e provavelmente porque ela sabia que essa expedição seria perigosa, e era inútil trazê-los junto. Leilin estava sozinho e parecia bastante lamentável. De todos os seus subordinados, apenas Parker era aceitável. No entanto, ele foi inútil nessa expedição e pode até tê-los atrapalhado. Leilin pensou que seria melhor se ele apenas ficasse e cuidasse dos assuntos domésticos. Tudo bem. Já que estão todos aqui, vamos lá. O Zine esquecido fica muito longe daqui e levará um mês de aeronave. Robin acenou com o braço animado. 415. A questão dos descendentes. A partida de Leilin e companhia não causou muita comoção no clã Ouroboros. Os feiticeiros não gastavam todo o seu tempo em pesquisas. A aventura e a exploração de dimensões de bolso também eram consideradas normais para eles. Devido à sua longevidade, mesmo que desaparecessem por alguns anos, sua ausência seria imperceptível. Os 12 Warlocks de nível 3 moderaram a terrível radiação e ondulações de energia em seus corpos e se disfarçaram de uma tropa regular de aventureiros do continente central. Discretamente, todos eles embarcaram em um dirigível em uma cidade não muito longe de Phosphorescence Swamp. De pé a bordo do convés, Leilin ficou em silêncio enquanto olhava para o ilustre símbolo da família Falor espalhado pelo corpo do dirigível. Eles são de fato os governantes dos céus. Eles dominam e monopolizam sozinhos a totalidade do transporte aéreo no continente central. Do fundo do coração, Leilin suspirou sem nenhuma inibição. O que você está olhando? Uma lufada de perfumes segundos depois, Keza se aproximou, meio encostada na grade revelando seu belo corpo sensual. Devido à linhagem aprimorada dos Warlocks, sua pele era mais delicada e requintada, juntamente com seus olhos finos e arredondados e lábios de cereja ligeiramente curvados. Ela iludia uma espécie de encanto demoníaco que fazia alguns viajantes terem roncos na garganta e chamas queimando no estômago. Os olhos de Leilin naturalmente varreram o corpo de Keza sem restrições, prestando atenção especial às partes vitais. Keza riu com ternura e sem escrúpulos arqueou as costas e empurrou o peito para frente. A viagem está ficando um pouco chata. Você gostaria de voltar para o meu quarto para se divertir? Leilin revirou os olhos. Luxúria e relações sexuais ilícitas entre os nobres eram comuns. Era ainda mais normal para aqueles que possuíam grande poder e possuíam uma vida longa. Claro, havia algumas exceções entre os Warlocks. Para alcançar uma linhagem ainda mais notável e pura, as feiticeiras fariam de tudo e abraçariam a loucura. Na verdade, eles tinham a vantagem da sedução. Leilin sorriu e respondeu, perdoe-me. Hoje não, você será o primeiro a saber quando eu decidir vender minha semente. Tudo bem então. Que pena. Keza lambeu um dedo, sem revelar nenhum indício de sua humilhação. Mas ainda. Eu realmente gosto de você, Júnior. Ela colocou dedo no peito de Leilin e com um sorriso, girou em círculos. No entanto, isso foi o mais longe que Keza foi e ela não tentou mais nada. No final, ela se contentou com uma conversa casual com Leilin. Você conhece Freya e Miranda? Keza perguntou do nada. Já nos encontramos algumas vezes. Leilin respondeu com alguma inquietação enquanto sugava o ar de sua respiração. No que diz respeito aos 2 malucos, especialmente o mais poderoso dos 2, ele realmente teve dificuldade em lidar com eles. Então você está ciente? Keza sorriu misteriosamente, com um olhar astuto de uma garotinha. Eles têm espalhado a palavra de que você pertence a eles e você é sua presa.
Quaisquer outras feiticeiras que tenham qualquer intenção de olhar em sua direção terão que enfrentá-las. Eu. Leilin revirou os olhos com raiva, quase xingando de raiva. Esses dois maníacos. Ele finalmente exclamou com extremo ressentimento. Na verdade, por que você não considera isso seriamente? Miranda tem habilidades incríveis e detém o título de sucubus, assim como Freya. Kesa avançou, quase se apoiando em Leilin e sussurrou em seus ouvidos. Freya nunca esteve com um homem, então ela pode ser virgem, afinal. O perfume de seu cabelo era agradavelmente doce enquanto permeava o ar. Juntamente com as palavras de Kesa, Leilin ficou com a boca seca. Por quê? Um sorriso vitorioso surgiu no rosto de Kesa. E agora? Você quer que eu cesse seu desejo? Minhas habilidades podem ser melhores que as de Miranda. Enquanto falava, ela esticou a língua rosa e lambeu suavemente os lóbulos das orelhas de Leilin. De repente, Kesa sentiu o corpo de Leilin ficar frio, como um bloco de gelo. Entendo, você conhecia os dois? Ela levantou a cabeça com espanto e viu um Leilin sem emoção parado ali, ambos os olhos brilhantes e claros, sem um traço de sentimento. Sim. Eu os conheço e estou apenas transmitindo uma mensagem para Freya, só isso. Vendo a reação de Leilin, Kesa recuou conscientemente, sem ousar provocá-lo ainda mais. Por favor, diga a eles que vou considerar isso com cuidado. Leilin respondeu com indiferença. Entendi. Kesa olhou atentamente para Leilin, seu estado atual. É como se você não fosse influenciado pelos humores emocionais e apaixonados que surgem de sua linhagem. Eu finalmente entendo por que Freya não conseguia tirar você da cabeça. Uma linhagem tão notável. É o que nós Kemoyin Warlocks precisamos. Observando as costas de Kesa enquanto ela se afastava, Leilin acariciou seu queixo e um sorriso amargo curvou os cantos de seus lábios. Mesmo para Kemoyin Warlocks, a deterioração da linhagem de alguém não pode ser evitada. Olhando para os 3 Black House Nak Warlocks do clã de Kesa, era óbvio que sua linhagem também não poderia evitar a inevitável degeneração. Pensando em sua recente tentação, pelo menos metade dela era real. Se Leilin tivesse concordado com a sedução de Kesa e tivesse várias aventuras sexuais com ela, ela poderia até ter se ajudado a obter sua linhagem sanguínea. Mesmo que não fosse pela linhagem, de acordo com o estado emocional das mentes das feiticeiras, contanto que o humor e os sentimentos estivessem corretos, eles iriam em frente e copulariam com outros magos. No mundo dos magos, além das Warlocks femininas, o mesmo se aplicava às magias femininas. Aquelas garotas que eram puras eram uma espécie rara. Mas Leilin realmente não tinha nenhum interesse. Ele estava no meio de uma viagem arriscada e não tinha ânimo para isso. Mesmo que precisasse da companhia de uma dama, sua escolha não seria Kesa, Freya ou Miranda. Essas feiticeiras ambiciosas fariam qualquer coisa pela continuação de suas linhagens. Como feiticeiras, elas devem ter feito suas pesquisas sobre a alimentação da linhagem com algumas especializadas em técnicas e feitiços para fazê-lo. Eles estavam bem cientes das maneiras de obter a semente de um macho, algo que não surpreendeu Leilin. Ele não estava completamente confiante na capacidade do Ai-Ship de acamá-lo, bem como em seu controle sobre seu próprio corpo contra os métodos que eles empregaram para adquirir sua linhagem. Se algo impensável acontecesse, resultando em uma pilha de descendentes que foram criados e ensinados por outros clãs, seria incompreensível e Leilin temia a ideia. Além disso, havia outra hesitação em seu coração. Sua linhagem foi purificada por meio do Ai-Ship e o nível de pureza era excepcionalmente alto, quase igualando a linhagem original. Com sua própria habilidade e com a ajuda do Ai-Ship, ele foi capaz de esconder sua verdadeira força e capacidade dos outros, mas um bebê recém-nascido não. Se sua linhagem peculiar fosse descoberta, dada a ganância daqueles Morningstar Magi, ele poderia ter sido capturado para se tornar uma máquina reprodutiva para a próxima geração. Deus sabe, eles podem até extrair e tirar sua linhagem. Portanto, até ter certeza absoluta de que era seguro, ele não permitiria o escoamento de sua linhagem, muito menos ter descendentes. Mas, no entanto, se eu for promovido ao posto de Magus da Estrela da Manhã e quiser iniciar meu próprio clã no continente central, temo que essas feiticeiras sejam minha única escolha. Leilin coçou o queixo. Sendo um feiticeiro puro da linhagem Kemoyin, para ter descendentes fortes e poderosos no futuro, era naturalmente mais adequado se ele escolhesse uma feiticeira Kemoyin feminina. Quanto às plebeias e feiticeiros comuns,
Os filhos que ele teve com eles teriam sua linhagem diluída metade da dele, algo que era inaceitável. A qualidade da linhagem de um Warlock era conhecida por ser a melhor da primeira geração. Quanto mais concentrado fosse, melhor eles seriam. Esses detalhes minuciosos passaram por sua mente uma vez antes de jogá-los de lado. Este não é o momento certo para eu pensar sobre esses assuntos. Leilin semicerrou os olhos, aproveitando a luz do sol natural e pura do convés. Um olhar de satisfação brilhou em seus olhos e seus pensamentos vagaram para um lugar distante. Ponto. No que dizia respeito aos feiticeiros, viagens longas e lentas não eram tortuosas. Na pior das hipóteses, eles podem ter que ficar em seu quarto todos os dias e meditar para passar o tempo. E como a família Falor prestou serviços tão excelentes na cabine da primeira classe, Leilin ficou satisfeito, principalmente com as refeições fornecidas. Dado quão pobre era o ambiente de Twilit Zone, a comida e a bebida do continente central eram mundos separados. E por mais longa que fosse uma jornada, ela tinha que chegar ao fim. A enorme aeronave começou a descer, lançando uma enorme sombra circular no chão. A sombra continuou se espalhando até que, finalmente, um baque alto foi ouvido. Esta é a estação Sin City. Todos os passageiros que estão desembarcando, por favor, mantenham a ordem. Depois que o dirigível se estabilizou, um grupo de trabalhadores e escravos abriu o trinco do armazém e começou a descarregar as mercadorias. Alguns lances de escada foram desdobrados e presos ao chão. Os passageiros que iam descer se prepararam e começaram a formar uma fila. Finalmente chegamos à fronteira da Terra Esquecida, a Cidade do Pecado. Até o nome é despretensioso, sem necessidade de encobrir. Depois de vários voos em aeronaves e um mês de viagem, Leilin finalmente chegou ao seu destino enquanto se misturava com os outros turistas. Ele fixou seus olhos no sol alaranjado à distância, e nas paredes cinza e marrom dilapidadas sob ele, enquanto suspirava. O Aishi emitiu um aviso, bip. A concentração de partículas de energia aqui é cerca de 10 a 20% menor do que no mundo exterior. Por favor, tome nota. Os feitiços de Warlocks e magia foram lançados através de sua própria energia que galvanizou as partículas de energia ao redor. Baixas concentrações das partículas de energia causariam um enfraquecimento de seu poder, levando a um maior consumo de suas energias espirituais e mágicas. Se eles enfrentassem tal situação de repente, muitos magos provavelmente seriam jogados em uma enxurrada. O vazamento elementar afetou até a Terra Esquecida. Leilin suspirou. O poder do Morningstar Magia é muito devastador. Embora o nível de concentração de partículas de energia fosse inferior ao do mundo exterior em 20%, não representava nenhum problema para Leilin. O nível de concentração de partículas de energia de sua terra natal, a Costa Sul e a Zona do Crepúsculo eram menos da metade do continente central. Lançar feitiços com uma energia disponível tão baixa era natural para ele. 416. Nefas. Leilin lembrou-se da informação relevante. Imediatamente, ele olhou ao seu redor. Com certeza, os turistas que saíram do carro tinham expressões solenes, uma aura em seus corpos que indicava claramente que não deveriam mexer com eles. Alguns deles até cobriram o rosto. Esses eram os escravos e culas que transportavam objetos para o subsolo. De vez em quando avaliavam a leva de turistas, e seus olhares dóceis escondiam uma maliciosa sede de sangue. Era como se esperassem que os turistas revelassem uma pequena abertura, que os rasgassem e os devorassem como lobos. Uma região caótica onde a força governa tudo. Um lugar que cheira a pecado. Nefas é realmente a cidade dos pecados. Leilin pensou nas informações mencionadas por seu Aishi anteriormente e, junto com Robin e o resto, sutilmente se misturou à multidão. A cidade de Nefas não tinha guarda municipal e obviamente não havia taxa de entrada. Como resultado, havia muito tráfego humano, mas nada disso era particularmente bom. Claro, quem foi forçado a vir aqui não tinha exatamente um caráter estelar. Rascal, o que você está olhando? Um homem extremamente musculoso, com quase 2 metros de altura, olhava para um jovem com uma expressão hostil. Ah! Desculpe. Desculpe. O jovem tinha olhos de formato triangular. Sua boca se abriu e ele começou a sorrir se desculpando, ao mesmo tempo balançando a cabeça e se curvando. Assim que ele se curvou em seu pedido de desculpas, um brilho frio surgiu nos olhos do jovem. Ele sacudiu violentamente uma adaga preta e esfaqueou o homem forte no estômago. Você.
O rosto do homem forte registrou raiva quando ele foi pego desprevenido. Ainda assim, uma fina camada de defesa se formou em seu corpo. Aquele homem forte era na verdade um grande cavaleiro que poderia incitar a força vital. Uma defesa feita de força vital era muito útil para mitigar os danos de tacos e afins. Mesmo para golpes certeiros, reduzia muito a força. Hoje, os olhos do homem forte brilharam ameaçadoramente enquanto ele decidia como torturar o jovem até a morte. Mas instantaneamente, o brilho sinistro em seus olhos desapareceu, substituído pelo terror. A defesa da qual ele tanto se orgulhava, a defesa de um grande cavaleiro, foi cortada, como papel pela adaga negra. A adaga negra repetidamente, como se seguisse uma trajetória, esfaqueou o estômago do homem forte antes de empurrá-lo violentamente para dentro. Você! O homem forte espumava pela boca e ele desmaiou. Ele lutou com dor no chão, e podia-se ver vagamente os órgãos rompidos e os intestinos através da ferida. Com esse tipo de lesão, a menos que um magus ajudasse, o homem não teria nenhuma chance de sobrevivência. O jovem manteve sua adaga e rapidamente se espremeu para fora da multidão antes de desaparecer em uma esquina. Que pena! O homem forte era no mínimo um cavaleiro. Se eles lutassem corretamente, mesmo 10 anões não seriam capazes de vencê-lo. Que pena! A arma daquele anão foi algo que, no mínimo, vazou do mundo dos magus. Com algo assim contra ele, até mesmo um grande cavaleiro sofreria se não tomasse cuidado. Os pedestres de ambos os lados não entraram em pânico e, em vez disso, se alegraram com o infortúnio do homem forte que desabou no meio. Houve até algumas pessoas que trocaram olhares antes de se moverem na direção em que o anão havia escapado. Depois de muito tempo, chegou um lote de soldados patrulhando, cumprindo bem seus papéis de faxineiros e coletores de cadáveres. O objeto que o anão estava segurando era uma adaga com um feitiço fraco ligado a ela. Mesmo que não tenha atingido o nível de um equipamento mágico de baixo nível, isso por si só não é tão ruim. Lei Lin viu a cena se desenrolando diante dele e balançou a cabeça internamente. Ele tinha visto tal situação ocorrer cerca de 4 a 5 vezes desde que entrou na cidade de Nefas. Simplesmente não havia ninguém vigiando este lugar. Os caminhos da cidade foram pavimentados com aparas de facas e talas de martelo. Havia até manchas de sangue que não podiam ser lavadas, pois muitos se tornaram um preto acastanhado. Em geral, esta era uma cidade criminosa extremamente caótica. Roubo, assassinato, estupro e comportamento obsceno podiam ser vistos em todos os lugares. Negócios obscuros estavam sendo conduzidos nos cantos, e havia uma leve aura sendo emitida que causava desconforto até mesmo em Lei Lin. Felizmente, Lei Lin e o resto estavam disfarçados de mercenários e tinham uma aura forte. Eles também estavam equipados com armas e pareciam não ser de brincadeira, o que havia removido muitos inconvenientes. No entanto, mesmo assim, ainda havia algumas pessoas que não conheciam melhor e cobiçavam a beleza de Kesa e algumas outras feiticeiras. Frequentemente, eles bloqueavam sem escrúpulos o caminho à frente e faziam certos pedidos a Lei Lin e ao resto. Claro, todos eles se tornaram cadáveres, levando seus remorsos para seus leitos de morte. Robin, a aura das sombras está me deixando extremamente desconfortável. Lei Lin se inclinou para dizer enquanto acelerava. Percepção muito aguçada. Robin usava uma capa preta que só revelava seus olhos. Isso mesmo, esses depravados estão realizando rituais de convocação e oferecendo sacrifícios. Hein? As pupilas de Lei Lin aumentaram. Ele não pensaria nessa resposta em 1 milhão de anos. Semelhante à sua exploração interdimensional através do portão astral, indivíduos poderosos ocasionalmente descarregavam algumas de suas lembranças ou partículas de força espiritual na cidade de Nefas através de outros planos de tempos em tempos. Eles até tentariam seres intelectuais para obter maior força. Em resumo, era um ciclo constante de viajar pelas respectivas passagens de lugares designados e da cidade de Nefas enquanto coletava almas depravadas e coisas assim. Os mais famosos eram o plano que continha demônios. Diz a lenda que havia muitos desses locais, tanto na costa sul quanto no continente central. Robin sorriu e começou a explicar, sabe, quanto mais degenerados e pecaminosos são os lugares, mais atraentes eles são para os demônios. O sacrifício de espírito e carne nesses ambientes lhes traz, ainda mais, deleite, fazendo com que suas duplicatas, ou mesmo corpos originais, desçam. O governador da cidade de Nefas é um poderoso caçador de demônios.
Lord Cyril, o magus da Estrela da Manhã. Sempre que a duplicata de um demônio desce, ele imediatamente a captura e conduz sua própria pesquisa sobre ela ou a vende. Aparentemente, eles vendem como pão quente. Leyline ficou um tanto sem palavras depois de ouvir tudo isso. Lord Cyril agiu como a maior isca de toda a cidade de Nefazé. Atraiu muitos demônios diferentes para pegar o anzol. Sempre que esses demônios recebiam tributos e o enviavam duplicatas ou até mesmo desciam, Cyril os apanhava imediatamente. Pensando nisso, esses demônios devem ter muitas queixas. Bem, este poderoso caçador não tem medo da descida de demônios de um poder superior. Leyline expressou suas preocupações. Uma cidade como aquela com adoradores de demônios em cada esquina era literalmente um vulcão ativo. Aquele magus da Estrela da Manhã não tinha medo de que, usando a si mesmo como isca, atraísse problemas. Não se preocupe. Este caçador tem um conhecimento muito profundo de demônios, e muitos demônios formidáveis não são seus adversários. Além disso, Robin lançou um olhar para um canto não muito longe. O plano dos demônios não é nada. Muitos magos estão de olho nisso. Se não fosse pelo comportamento astuto dos demônios, no sentido de que eles preferem abandonar suas duplicatas do que deixar rastros, nós os teríamos perseguido há muito tempo e tomado completamente o controle de seu plano. Além disso, eles estão lutando enquanto estão às portas da morte. De acordo com nossas previsões, aquele caçador é o magus mais próximo de encontrar o plano daqueles demônios. Ele pode até já ter encontrado. Isso deixou Leyline sem palavras. Robin demonstrou a ela a confiança que todo magus do continente central tinha. Essa ambição e aspiração foram cultivadas depois de ter superado inúmeros planos. Tal estado só poderia ser visto nos tempos antigos, mas a Grande Guerra encerrou o período de ouro dos antigos magos. Agora, com as viagens interdimensionais sendo retomadas, o continente central recuperou parte da glória dos antigos. Talvez, apenas este estado mental que é cheio de ambição e empreendimento pode levar o mundo magus a alturas maiores. Leyline suspirou internamente e seu espírito ficou ainda mais indomável. Este foi o melhor período. Todos os recursos, conhecimentos e técnicas de meditação estavam disponíveis para ele, e havia inúmeros planos e reinos estranhos do lado de fora esperando para serem explorados e conquistados. Eu preciso avançar para o Reino Estrela da Manhã rapidamente. No coração de Leyline, a sede estava ficando mais forte. Ele esperava poder deixar um legado, ou mesmo assumir a liderança no rejuvenescimento do mundo magus. Mesmo que ele tenha feito um trabalho semelhante em além da imaginação, isso foi em pequena escala. Onde estava o amplo palco para a obra a ser realizada. O Forgotten Land fica logo após Nefas City. O efeito do vazamento elementar é muito intenso lá, e temo que reste apenas menos de 1% da concentração elementar do continente central. Só podemos depender de poções e de essência de cristais mágicos para reabastecer nossa força e poder espiritual. Todos, por favor, tomem nota. Se precisar, por favor, reabasteça rapidamente sua força espiritual aqui. Robin apontou suavemente. Além disso, não vá muito longe na cidade de Nefaz e não cause problemas deliberadamente. Afinal, ainda há um Morningstar Magus aqui. Este caçador de demônios em particular é famoso até mesmo entre os Morningstar Magi. Leyline, junto com os outros Warlocks, concordaram com a cabeça. O clã Ouroboros era considerado uma força de grande escala no continente central, mas não dominava todo o continente. Eles também não tiveram uma classificação tão alta. Antes de partirem, Robin explicou alguns tabus para Leyline. Primeiro, os poucos imperadores de nível 6 eram uma força a ser considerada. E para aqueles no reino da lua radiante, eles tinham que evitar problemas com eles tanto quanto possível. As forças restantes eram fundamentalmente do mesmo nível que o clã Ouroboros e, portanto, não havia nada a temer. Contanto que suas razões fossem justificadas, eles poderiam agir se quisessem. Warlocks ultrapassaram magia do mesmo nível. Mesmo que todos os Warlocks tenham declarado que suas forças espirituais eram abundantes e seus poderes mágicos estavam cheios, Robin ainda decidiu residir na cidade de Nefas por uma noite antes de entrar na verdadeira Terra Esquecida. Como resultado, Leyline e o resto encontraram um hotel limpo para residir, após o qual os Warlocks meditaram, fizeram compras ou compraram algumas necessidades. 417. Combinação de poções. Um terreno baldio estéril sem limites. Vendavais uivaram, enviando a poeira pelo ar para cobrir o céu,
formando uma névoa espessa. Nesta terra, 12 Warlocks estavam correndo em um lagarto gigante especial. Afinal, esta é a Terra esquecida. Veja como as partículas elementares são esparsas aqui. Lei Lin olhou para as estatísticas que o Aishib deu e balançou a cabeça. Mesmo em comparação com a costa sul e a Twilit Zone, este lugar era muito pobre. Não só a terra era estéril, como também as partículas elementares eram escassas. Não era de admirar que os magos e outras raças só escolhessem viver aqui se ficassem sem opções. Lei Lin acreditava que, se não fosse por seu mapa ancestral, até mesmo Kubler teria sido forçado a ficar por este lugar. Fugitivos regulares podem simplesmente fugir para Nefas, afinal é a cidade dos pecados. Da perspectiva de outros magi no continente central, ir para a cidade de Nefas é semelhante ao banimento. Somente aqueles que são verdadeiramente maus, que não podem mais ficar em suas próprias cidades e estão sendo caçados, escolheriam vir para cá. Precisamos ter cuidado. Esta não foi a primeira vez que Robin os alertou sobre isso. Era evidente o quão grande era o perigo aqui em sua mente. Swish. 2 bolas corrosivas densas que eram de cor amarela voaram e estouraram no ar, fazendo com que inúmeras gotas caíssem. No momento em que essas gotas entraram em contato com a areia igualmente amarela, começaram a emitir fumaça, formando um fosso cuja descida podia ser vista a olho nu. Xixi. Algumas figuras negras na areia gritaram, fugindo para longe. Lei Lin viu que, embora essas criaturas tivessem cabeça e membros humanoides, elas eram tão grandes quanto uma criança de 7 ou 8 anos. Além disso, suas cabeças tinham o formato de camundongos, com 2 gigantescos dentes brancos salientes que pareciam afiados. Seus corpos estavam cobertos de pelos, e todos eles tinham rabos pretos e finos atrás deles. Povo-rato. Eles são um tipo de licantropo, produto de experimentos deixados pelos antigos magos. Lei Lin rapidamente recuperou informações sobre esse povo-rato. A Era Antiga foi o período mais glorioso para o mundo magus. Os antigos magos não apenas dominaram muitos mundos e lugares diferentes, como também levaram criaturas de mundos diferentes para serem seus escravos e até cobaias. Era por isso que havia tantas raças no mundo magus. Noé, o que você está fazendo? Robin de repente gritou com seu sobrinho que havia lançado o ataque. Tio, eu apenas... Noah baixou a cabeça, envergonhado. Você não pode simplesmente atacar qualquer coisa que quiser. Você é muito fraco e está dando aos oponentes uma chance de pegá-lo. O povo-rato é uma raça muito unida, e o sangue de seus ferimentos atrairá ainda mais deles. Precisamos deixar este lugar o mais rápido possível. Robin ficou furioso, mas depois de lembrar que Noah tinha acabado de sair para uma experiência, ele não pôde deixar de suavizar suas palavras. Sinto muito. Noah achou difícil falar. Embora ele não fosse mais jovem e tivesse obtido há muito tempo a força de um nível 3, ele poderia não ser tão experiente quanto um magi de nível 2 quando se tratava de enfrentar inimigos. Gigantes Kemoins Serpentaloques eram recursos preciosos no clã Ouroboros. Eles estavam protegidos, e era por isso que Noé não tinha nenhuma experiência de vida real, mesmo que tivesse conhecimento teórico. Sob o comando de Robin, o lagarto sob eles aumentou sua velocidade. No entanto, era tarde demais. A situação provou que Robin não estava errado em suas palestras. Em menos de um dia, eles foram cercados por um grande grupo de Mous e People. Droga, por que tantos? O rosto de Noah corou quando ele olhou para o povo dos ratos, que somava mais de 2.000. Eles formaram uma onda enorme e os cercaram. O fedor era tão ruim que ele estava prestes a vomitar. Os ratos se reproduzem como coelhos e precisam de muito pouco para sobreviver. Outras raças podem achar difícil sobreviver na Terra Esquecida, mas isso não é um problema para elas. Eles usam plantas podres e larvas subterrâneas para viver e, se estiverem realmente desesperados, podem até roer areia e pedras. Lei Lin explicou a Noah. Malditos sejam esses seres inferiores. Se estivéssemos do lado de fora. Noah cerrou os dentes. Embora tivessem poções de força espiritual para reposição, ainda precisavam ser frugais. Não pode ser ajudado. Ratinhos normais são muito resistentes à radiação e podem ser comparados a acólitos de nível 3. Os Mous e People adultos de elite têm até a força dos magos oficiais. O líder desse grupo aqui é muito astuto, e desconfio que nem está aqui. Robin fechou os olhos, um globo ocular branco aparecendo em sua testa.
Era evidente que ele estava usando magia de detecção para procurar os rastros do líder do povo rato. Nessa situação, para manter o esgotamento no mínimo, a melhor ideia era matar o líder do outro partido. No entanto, o povo do rato parecia estar ciente disso também. Querido pessoal, preparem-se para atacar. Robin abriu os olhos e exclamou para alguns dos feiticeiros atrás dele. Os 5 Black House Knack Warlocks avançaram, uma grande onda de energia piscando de seus corpos, causando um alvoroço entre o grupo de ratos. Robin e os outros eram a força principal e não podiam desperdiçar energia aqui. Eles só poderiam ter seus seguidores cuidando disso. Prepare-se para prestar assistência. Kiesa instruiu os 3 Warlocks de sua família atrás dela. Lei Lin deu uma volta. Ele estava sozinho e não tinha servos. Deixa para lá. Sua força espiritual e poder mágico também são preciosos e não podem ser desperdiçados aqui. Me deixe fazê-lo. Lei Lin, você. Ponto. Tudo bem. Somente você é o mais adequado nesta situação. Percebendo a identidade de Lei Lin como um mestre de poções, Robin assentiu. Afaste-se ou pagará o preço. Montando o lagarto, Lei Lin foi na frente, as ondulações aterrorizantes de um Magus nível 3 da fase de vapor emanando dele. A confusão entre os ratos ficou ainda mais alta, mas ninguém saiu. Lei Lin não pôde deixar de admirá-los. O uso de sua aura para suprimi-los pode ser fácil para criaturas com inteligência inferior, mas no momento em que foi usada em criaturas com inteligência semelhante à humana, foi inútil. Isso era especialmente verdade, se eles tivessem um líder comandando-os. Claro, se Lei Lin usasse seu talento inato de nível 3, Intimidating Gaze, não haveria problema. Afinal, não era apenas usar sua aura para suprimir os outros, mas uma supressão semelhante à de um domínio. No entanto, Lei Lin pensou que seria muito extravagante usar um feitiço inato de nível 3 contra este grupo nos limites da Terra Esquecida. Enquanto observava o povo rato atacando-o, uma luz prateada brilhou em sua mão enquanto alguns tubos de ensaio brilhando em várias cores apareciam. Anel de fogo desafiador. Um tubo de ensaio vermelho fogo foi jogado para fora com um assobio e explodiu no ar para formar um anel gigante de fogo envolvendo Lei Lin e os outros. Explosão de vento. Imediatamente depois, outros 2 tubos de ensaio verdes claros voaram e grandes vendavais começaram, soprando as chamas em todas as direções. E por último, poção de assar-óleo. Com outro lançamento, uma poção preto arroxeada explodiu no ar, e algo como petróleo bruto em forma gasosa foi disperso. Rumble. O fogo de antes fez contato com este óleo e ficou ainda mais poderoso, línguas de fogo varrendo em todas as direções. Combinação de poções de nível 3 feitiço chamas divinas da pradaria. Grandes chamas correram pelo chão e, como se empurradas por uma poderosa força invisível, começaram a cercar o povo rato. Muitas serpentes de fogo engolfaram a área e engoliram muitos do povo rato. Os estalos de carne sendo assada encheram o ar. Xixi. Xixi. Eles foram reduzidos a cinzas, e essa cena horrível motivou o povo rato nas laterais a fugir. No entanto, este era apenas um pequeno número. No final, muitos Mous e People foram carbonizados e se uniram ao solo, formando uma única entidade. Um fedor repugnante que era 10 vezes pior do que antes foi produzido. Na verdade, ele usou algumas poções de nível 1 e 2 e simulou os efeitos de um feitiço de nível 3. Ele realmente é um grã-mestre de poções. Robin elogiou do fundo do coração. Além disso, esse estilo de batalha não consome força espiritual nem poder mágico. É o mais apropriado para usar na Terra Esquecida. São apenas os resultados de um experimento comum. Lei Lin sorriu muito modestamente. Na verdade, esses eram seus verdadeiros pensamentos. A amplificação do efeito de tal combinação atingiu apenas cerca de 70%, e estava longe do que poderia ser produzido com a técnica final Morningstar que usava alguns feitiços e produzia um efeito que tinha uma enorme mudança de qualidade. No entanto, Lei Lin ganhou um grande interesse neste método de combinação e fez pesquisas sobre ele. Essa técnica de combinação de poções foi resultado de um de seus experimentos bem-sucedidos. Tudo é ótimo, mas isso é um pouco nojento demais. Kiesa usou um lenço de renda dourada e cobriu o nariz, sua expressão revelando um olhar de repulsa. Os outros Warlocks de nível 3 também não estavam em boa forma, especialmente no ar, que estava mortalmente pálido e parecia incapaz de conter sua vontade de vomitar. Depois de pesquisar essa região,
Eles perceberam que, além da terra sob seus pés, tudo o mais havia sido carbonizado. Aquele fedor único do povo rato havia se tornado ainda mais denso após a queima. Tudo bem. Acostume-se com esse tipo de coisa, porque você vai experimentar mais no futuro. Robin deu um tapinha nos ombros de Noir, o olhar incapaz de esconder sua admiração por Lei-Lin. Aqui, apenas ele e Lei-Lin podiam conversar sem mudar de expressão. Para cuidar de todos, Robin rapidamente liderou e continuou a jornada. Com a experiência anterior, todos foram ainda mais cautelosos desta vez. Até Noir se controlou e seguiu atrás do grupo, ganhando experiência. Depois disso, Lei-Lin descobriu que esta terra esquecida era realmente um grande lixão. Eles encontraram todos os tipos de criaturas estranhas que eram produtos de experimentos fracassados que haviam escapado. Algumas dessas espécies eram muito raras no continente central. Não importa o que fossem, todos eles tinham um ponto em comum: eram atormentados por falhas, eram corrosivos ou tinham venenos poderosos. Havia uma maneira de resumir isso. Eles eram difíceis de usar e não tinham valor para os magos. 418. Os kobolds. Talvez seja por isso que a Terra Esquecida não foi tomada pelos magos. Caso contrário, as barreiras entre as dimensões não impediriam a ganância dos magos. Havia, é claro, um punhado de espécies raras que voluntariamente entraram na Terra Esquecida para escapar das garras dos magos, por mais raros que fossem os casos. Os magos aqui eram tão poucos em número que Lei-Lin apenas vislumbrou um em todo esse tempo. E não foi sem a ajuda de seu Aiship que ele conseguiu distinguir algumas de suas características. O dito Magus era um macho maduro com escamas peculiares embutidas em seu rosto, provavelmente o resultado de uma mutação. Com a inesperada negligência de Robin, no entanto, Ellie fugiu na velocidade da luz ao perceber o grupo de Lei-Lin. A concentração de partículas de energia continuou a cair drasticamente com o passar do tempo e o grupo se dirigiu para a Terra Esquecida. Muitas vezes, não havia alma à vista. Aqueles que eles encontraram eram principalmente algumas espécies raras ou magos exilados que não podiam sobreviver no continente central. Na maioria das vezes, essas reuniões terminavam em uma batalha. Enquanto eles mostraram misericórdia a muitas criaturas, tendo em mente a conservação de sua energia, algumas dessas criaturas realmente iniciaram os ataques. O mais ameaçador foi uma perseguição profusa por uma besta Cthulhu de nível 3 que carregava o corpo de uma colina. Levou Keza, Robin, Lei-Lin e os Warlocks ao redor antes que o Cthulhu fosse totalmente derrubado, e a morte dele realmente lhes rendeu uma pilha de materiais raros. Mas, infelizmente, um Black House Snack Warlock foi sacrificado neste confronto, removendo um membro do grupo de Lei-Lin. Flap Flap. O animal de estimação de Keza, um pássaro branco imaculado, voou até parar em seu ombro. Lei-Lin sempre se perguntava por que Keza escolheu manter uma criatura que possuía apenas uma natureza investigativa em vez de habilidades de luta como seu parceiro contratado. Pessoal, uma tribo de kobolds está à nossa frente. É um grande com uma força de trabalho de mais de 1000. Receio que teremos que fazer um desvio. Keza anunciou enquanto abria os olhos. Kobold? Ao ouvir isso, Lei-Lin fez uma pesquisa completa sobre essa espécie através do Aiship. Kobold, ovipara, disse ser uma subespécie de dragões gigantes. Eles atingirão uma altura de 3 pés, cerca de 1 metro, após a maturidade. Sua aparência externa é caracterizada por uma pele escamosa que pode variar de um marrom avermelhado escuro a um preto desbotado. Há 2 chifres talpe no topo de suas cabeças e seus olhos vermelhos de fogo possuem visão infravermelha. Além disso, eles podem obter feitiços através de sua linhagem e se tornar um especialista semelhante ao de um Bloodline Warlock, dragões gigantes. A criatura assustadora que foi mencionada em sua técnica de meditação de alto grau, Dragon King's Mystic Image, veio à sua mente naquele momento. A imagem do kobold em seu Aiship, no entanto, não estava perto de sua imaginação da criatura. No entanto, os dragões gigantes da Era Antiga eram famosos por causa da maioria das subespécies Ea, que diziam ser capazes de acasalar com qualquer espécie. Assim, esses kobolds eram de se esperar. Mas o que chamou a atenção de Lei-Lin foi na verdade a linhagem deles. Criaturas de nível 3 ainda existiam em pequeno número no continente central, apesar de sua raridade. Além disso, Lei-Lin já havia alcançado o status de Warlock de nível 3. Já era hora de explorar as coisas nesse campo. Ao contrário de Lei-Lin, outros Warlocks não possuíam um Aiship, nem podiam extrair linhagens antigas do sangue de criaturas de nível 3.
Contanto que houvesse uma fonte adequada, Leilin poderia extrair o máximo de linhagens antigas que desejasse. A linhagem dos antigos dragões gigantes. Leilin tocou o queixo, incerto. Não podemos ter certeza se há algum kobold warlock de nível 3. Mas é, definitivamente possível em uma grande tribo com uma população de mais de 1000. Keza falou depois disso. Eu encontrei vários warlocks kobold de nível 2 dentro deles e não há sinais de divisão na tribo a partir de agora. Eles estão definitivamente sob o controle de um warlock mais forte. Deve haver um rank 3 aí. Um warlock kobold de nível 3 apoiado por numerosos guerreiros kobold e linhagens de sangue de baixo grau. Isso é uma ameaça suficiente para nós. Temos que fazer um desvio. Robin não hesitou em sua decisão. Foi um efeito colateral da morte de seu subordinado, o Black House Nack Warlock, anteriormente. Afinal, ele gastou uma quantidade meticulosa de tempo e esforço cuidando dele. Leilin estava prestes a fazer um comentário, mas não disse nada ao ver a aprovação de todos em relação à decisão de Robin. Era claramente impraticável para Robin ir contra uma enorme tribo kobold. Além disso, os kobolds eram conhecidos por terem linhagens diluídas e já eram parentes distantes de dragões gigantes. Portanto, era quase impossível extrair linhagens de dragões gigantes deles, mesmo para Morningstar Magi. Leilin não estaria cavando sua própria sepultura se persistisse em seguir em frente. Para colocar as coisas em perspectiva, Robin e o resto eram todos Bloodline Warlocks. Eles poderiam começar a suspeitar das intenções de Leilin em coletar linhagens. Bem, acho que só podemos deixar uma marca e voltar no futuro. E Leilin marcou furtivamente o local no mapa de seu airship. Ponto. Leilin e seu grupo chegaram ao seu destino, apesar dos muitos contratempos no caminho. Uma fogueira de açafrão dançava lá embaixo enquanto um aroma sedutor de carne assada enchia o ar. A carne pingava gordura dourada e brilhante de vez em quando. Um pequeno trecho de tendas brancas circundava a fogueira. Como vão as coisas? A sentinela e os feitiços de camuflagem estão ativados. Keza saiu de sua tenda, uma nuvem de vapor ainda rodeada visivelmente. Ela vestia apenas um roupão largo e ainda estava secando o cabelo. Ela obviamente tinha acabado de sair do banho. Ninguém sabia onde ela conseguia água para isso, mas era uma coisa simples para um feiticeiro de alto escalão como ela, mesmo que fosse um desperdício de recursos. Está tudo feito, somos indetectáveis. Robin franziu as sobrancelhas e respondeu, e eu me lembro de lembrá-lo de não usar nenhum feitiço aqui. Não se preocupe. A água era do meu item espacial. Keza ficou visivelmente irritado e até lançou um olhar coquete para Noir, que ficou vermelho como uma beterraba. Robin fez uma careta para isso, dizendo, Keza, você tem idade para ser avó de Noir. Além disso, nossas famílias têm vários parentes de sangue, ele pode muito bem chamá-la de tia. Fique tranquilo, não tenho interesse em crianças. Pelo contrário, eu realmente prefiro warlocks masculinos maduros e charmosos. Estou certo, Leilin? Ela lançou um olhar para Leilin. Vou checar novamente. Leilin rapidamente se desculpou do círculo para verificar as formações do feitiço antes de se envolver na discussão irrelevante. De seu ponto de vista, ele foi capaz de ver a névoa branca que envolvia todo o acampamento, tornando a fogueira e as tendas apenas vagamente discerníveis. Leilin estava ciente de que seria improvável notar quaisquer anomalias no acampamento se visto de fora. O acampamento pareceria nada mais do que terra estéril. Toda a camuflagem foi feita sob a configuração dos homens de Robin e Keza. Seria um desafio até mesmo para o airship localizar áreas que poderiam ser melhoradas. Leilin caminhou sem rumo e balançou a cabeça com as brigas indistintas. Muitas famílias de Kemoyin Warlock se casaram para preservar a pureza de sua linhagem e para outros benefícios. Estritamente falando, todas as famílias do clã Ouroboros eram parentes umas das outras, e todas podiam ser rastreadas até os mesmos ancestrais. Portanto, seria uma bagunça podre se alguém tentasse juntar as peças do quebra-cabeça. Leilin estava cansado de ouvir sobre os atos indecentes dos aristocratas e do fato de que eles sempre seriam superiores independentemente. Ele percebeu que poderia usar esse tempo extra para estudar os modelos de feitiços e informações relevantes em seu airship. Os olhos de Leilin perderam o foco enquanto ele dedicava toda a sua atenção ao airship. Robin e Keza já haviam se reconciliado quando Leilin voltou para a fogueira à noite. Eles também sabiam que não era hora de discutir essas coisas.
Robin reuniu todos os bruxos perto da fogueira e falou sobre as precauções finais de segurança. Esta dimensão de bolso foi descoberta por uma tribo de ursos bárbaros da Terra Esquecida e a informação foi proliferada na Terra Esquecida em vez de ser mantida em segredo. Depois disso, duas facções, lideradas por fugitivos mágicos humanos e pelos bárbaros locais, respectivamente, também marcaram este lugar sagrado, opondo-se aos ursos bárbaros. São as três principais facções que enfrentaremos desta vez. Além de algumas outras espécies intelectuais, podemos ignorar o resto. Ele explicou em detalhes. A entrada para a dimensão do bolso está no meio de um rio subterrâneo, guardada por essas forças. Devemos invadir rapidamente, então abrir caminho usando um feitiço de quebra de limites ou pela força. Um olhar solene foi pintado nos rostos de Leylin e do resto. Dada a lamentável concentração de partículas de energia na Terra Esquecida, seria difícil encontrar recursos úteis. Assim, este lugar secreto era de extrema importância para a Terra Esquecida e seu sustento, especialmente para aquelas facções. Essas facções não recuariam se Leylin e o resto tirassem vantagem desta terra. Embora o grupo praticamente não se intimidasse, pois eram apoiados pelo clã Ouroboros, também deve ser entendido que o clã não lançaria um ataque apenas para eles. Simplesmente não valia a pena. Para acrescentar, não havia fim para a quantidade de magos maus e perversos e criaturas perigosas na Terra Esquecida que não se importavam com isso. Leylin e o resto tiveram que se defender durante toda a fuga da Terra Esquecida, ou então seria um sacrifício verdadeiramente indigno se eles perdessem suas vidas. O feitiço de quebra de limites era um tipo de feitiço de escape que era rápido e conveniente, personalizado para entrar e sair das dimensões do bolso. Embora o resultado variasse para diferentes tipos de terrenos e pudesse não ter efeito ocasionalmente, ainda era um feitiço útil. Porém, se alguém fosse superior em habilidade, ele seria capaz de viajar através da dimensão do bolso com facilidade. Obviamente, isso não funcionou com Leylin e companhia. Por que mais eles planejariam meticulosamente tudo isso? 419. Uma situação inesperada que acontece depois que entramos na dimensão do bolso. Vamos trabalhar juntos ou sozinhos? Leylin perguntou sem pressa do lado, dando uma mordida na carne assada. Kez estava olhando para Robin atentamente. A razão pela qual ela estava aqui era devido à tentação dos materiais preciosos na dimensão do bolso. Era natural não escolhermos trabalhar juntos. Você pode fazer como quiser. Robin respondeu sem hesitar. Tenho aqui um mapa topográfico, geral, mas faltam muitas informações. Dê uma olhada. Robin evidentemente fez preparativos antes e produziu 2 mapas, dando um para Kez e outro para Leylin. Claro, depois de conseguirmos tudo, espero que possamos conversar ou talvez trocar algumas coisas. Se alguém aqui planeja vender seus preciosos materiais, os outros 2 terão direito de preferência para comprá-los. Robin ficou muito pensativo e, como Kez e Leylin não tiveram problemas com isso, os 2 assentiram. Ponto. Um rio sinuoso fluiu do subsolo, o som da água ecoando por toda a cavidade neste mundo subterrâneo, tornando-o ainda mais opressivo. Em outra área, não havia apenas poderosas configurações de formação de feitiços defensivos e runas que brilhavam. Havia até magos e seres de outras raças patrulhando a área. Embora essas pessoas parecessem lamentáveis vestindo roupas cheias de vincos e remendos, suas auras eram muito poderosas e selvagens. Leylin e seu grupo entraram no estado Shadows Tealt e entraram sorrateiramente. Não muito longe deles, humanoides de ursos negros, criaturas eretas com peles de animais em volta da cintura, bem como outros acessórios, estavam de guarda. Ursos bárbaros. Esta foi a primeira vez que Leylin viu tal criatura. Ao contrário dos meio-feras que escaparam dos laboratórios, os ursos bárbaros eram realmente de outro mundo. Eles eram extremamente inteligentes e seus corpos eram muito resistentes. Um urso bárbaro adulto era comparável a um espadachim de marca de nível 1 ou Billbuster, bem como a outros sub-ramos dos magos antigos. Após o despertar, o poder de seus totens, os ursos bárbaros mais velhos e os xamãs dos ursos bárbaros podem ganhar a habilidade de obter magia com oferendas e se transformarem em mágicos assustadores. Apenas esta tribo sozinha poderia assumir o papel de reis na Terra Esquecida. Na frente de Leylin, havia nada menos que 100 guerreiros ursos bárbaros de elite, bem como numerosos anciões e xamãs ursos bárbaros. E seus oponentes não se limitavam aos ursos bárbaros.
Algumas criaturas verdes curtas passaram pelo grupo de patrulha dos ursos bárbaros, segurando cajados multicoloridos com diferentes minérios e pedras preciosas embutidos neles. Esses cajados emitiam magia de detecção, o que fez com que Leyline recuasse. Essas criaturas verdes eram muito semelhantes aos gnomos, embora suas cabeças maiores fossem como melancias, grandes e redondas. A pele deles era de um verde miserável. Estes eram os magos bárbaros de pele verde. Favorecendo a habilidade de lançar feitiços, eles abandonaram a vantagem da força. Sua força espiritual e poder mágico eram aterrorizantes. Cada um deles era semelhante a um magus humano de nível 2, e alguns até emanavam a força do nível 3. O que fazemos? A voz de Keza viajou até o ouvido de Leyline. Não haja, de forma imprudente. Olhar. Leyline apontou em outra direção. Ao lado do rio, trepadeiras marrons rastejavam por toda parte sobre uma rocha marrom. Parecia muito normal, mas imediatamente atraiu a atenção de Robin e Keza. É um padrão de feitiço de alarme que visa flutuações ocultas no ar. Está muito bem escondido. Se não fosse pelo aviso de Leyline, todos nós teríamos sido enganados. Robin cerrou os dentes. Vamos nos retirar primeiro. Eles trocaram olhares e deixaram o subsolo, enquanto os outros Black Warlocks seguiram logo atrás. Brum. Uma vez que chegaram a outra área segura, a expressão de Robin escureceu, e rachaduras apareceram sob seus pés por causa de suas pisadas. Aqueles miseráveis traidores da humanidade. Eles devem ter configurado aqueles padrões de feitiços de alarme. Caso contrário, seria impossível para os ursos bárbaros e os bárbaros de pele verde criarem essa técnica, mesmo que tivessem mais 10.000 anos para fazê-lo. Robin andava em círculos, evidentemente muito aborrecido. Dentro da terra esquecida, além dos ursos bárbaros e dos bárbaros de pele verde, havia organizações formadas inteiramente por magos humanos fugitivos. Sempre houve 3 forças principais aqui. Para proteger esse bem comum deles que era a dimensão de bolso, eles obviamente se uniram. Não discutimos esse assunto há algum tempo. Embora esta seja a pior situação, fizemos os preparativos necessários. Relaxe, seu estado emocional não parece muito bom. Keza observou Robin, cujos olhos estavam ficando vermelhos, e rapidamente avisou, droga. Leyline, Robin, provavelmente vai ter outro episódio. Ao ouvir isso, Leyline ficou atordoado e se virou para olhar para o rosto bonito e encantador de Robin. Agora estava distorcido e a sede de sangue estava começando a convergir. Este foi obviamente um efeito da instabilidade emocional causada por sua linhagem, resultando em Robin perdendo seus sentidos. Acorde. Robin, você pode precisar. Uma poção de tranquilidade de alto grau apareceu nas mãos de Leyline enquanto ele olhava para Robin. Além de Noah e Keza, os poucos outros feiticeiros da Cobra Ural Negra recuaram um pouco. Não foi por medo de ser ferido por acidente, mas por causa da linhagem. A explosão de Robin pode até afetar sua própria linhagem e levá-los a um estado de confusão. Não, já tive o suficiente dessa poção. Os olhos de Robin estavam gradualmente ficando vermelhos, densas partículas espirituais quase se solidificando na frente dele. Seu tio tem tido esses episódios ultimamente? Leyline perguntou a Noah enquanto assistia a Robin. Não. Não faz muito tempo desde o último episódio. Com a poção e a supressão das formações de feitiço, isso não deveria estar acontecendo de novo tão cedo. Noah parecia indefeso. O que devemos fazer? Se ele realmente enlouquecer, com certeza vai nos matar. Keza estava ao lado de Leyline, agora evidentemente do mesmo lado. O que mais pode ser feito? Segure-o e force-o a se acalmar. Os olhos de Leyline ficaram âmbar e um par de pupilas verticais produziu um calafrio terrível. Após alguns avanços, a linhagem de Leyline ficou ainda mais concentrada, e a aura da serpente, gigante Kemoyin também aumentou. Esse sentimento era mais evidente para Robin. Ele deu vários passos para trás, sua expressão alternando entre mania e racionalidade. Robin, estamos ajudando você. Nesse momento, Keza avançou, uma aura poderosa emanando de seu corpo. Os dois trabalharam juntos e, evidentemente, exerceram uma pressão terrível sobre Robin. Nesse momento, enquanto ele respirava pesadamente, a expressão racional permaneceu em seu rosto por mais tempo. Você está certo. A voz de Robin tornou-se áspera e grossa, completamente diferente da gentileza que tinha antes.
Ele produziu uma poção de tranquilidade de alto grau de seu equipamento espacial e engoliu. Uma pulseira formada com cristais brancos brilhava com minúsculos raios brancos, produzindo um calafrio que se espalhava em todas as direções. Ah! Robin soltou um longo suspiro, sua expressão se tornando gentil. Ele deu uma olhada ao redor, olhos claros e sábios. Muito obrigado a todos. Estou melhor agora. Isso é ótimo. Noah aplaudiu, enquanto Casey e Leilin pareciam que um peso havia sido tirado de seus ombros. Se Robin realmente agisse agora, eles teriam que desistir do plano, apesar de sua relutância em não fazê-lo. Robin, o que está acontecendo? Por que isso aconteceu de repente? Casey expressou sua desaprovação em relação a Robin. Minhas desculpas. A explosão de emoção foi repentina, e eu não consegui controlar nada. Robin riu ironicamente. O defeito de instabilidade emocional causado pela linhagem sempre foi um problema para os feiticeiros. Mesmo com todos os tipos de poções de supressão e formações de feitiços, eles só poderiam aliviar o problema, não curá-lo. Era por isso que as poções de tranquilidade de Leilin eram tão procuradas. Com a força e os pensamentos de Robin, ele não deveria ser agitado tão facilmente e invocar as emoções de sua linhagem. Parece que há algo que ele deve ter vindo da dimensão do bolso, o que o deixou tão irritado e suscetível a essas emoções. Leilin racionalizou. Comparado a outros Warlocks de alto escalão, ele usou o sopro do escorpião imperador de Jade Gelado para tratar sua linhagem e além da imaginação. Foi por isso que ele não experimentou nenhum episódio até agora. Com base nas simulações do AI-Chip e nos próprios cálculos de Leilin, ele não precisou se preocupar com isso até chegar ao reino Morningstar. Outros feiticeiros não teriam tanta sorte. Mesmo um Warlock Drupazi de nível 3, como Robin, costumava ser afetado por essas emoções. Quanto a Keza, os olhos de Leilin passaram por ela e ele encontrou pelo menos 3 tipos de padrões de feitiço que agiam como alarmes e supressores de linhagem. Tudo bem, agora pensamos no que acontece no final do plano, Leilin falou, chamando a atenção de Robin e Keza. Embora agora estejamos a uma distância da dimensão do bolso e também tenhamos criado especialmente uma formação de feitiço de ocultação, uma explosão de aura como a que acabou de acontecer pode ser sentida por nossos oponentes. Precisamos decidir o que fazer o mais rápido possível. Ao ouvir isso, Robin pareceu arrependido e envergonhado. Toda essa situação foi causada por ele. Warlocks de nível 3, apenas usando suas auras, podiam gerar ondulações de energia gigantes, e não se sabia se sua configuração era suficiente para esconder isso. Não pode ser ajudado. Devemos entrar furtivamente e, se não funcionar, invadimos. Robin cerrou a cabeça e fez sua escolha. Agora que eles podem ter descoberto as ondulações e estão vindo para cá, devemos ir direto para a entrada da dimensão do bolso. Como sou o motivo do atraso, vou me colocar atrás do grupo e entrar depois do que todos vocês tiverem feito isso. Robin curvou-se ligeiramente. Na retaguarda, exigiria muita força para enfrentar os contra-ataques enlouquecidos de outras potências. Até Robin acharia isso difícil de suportar, o que deixava clara sua sinceridade. Consequentemente, Leilin e Keza concordaram imediatamente com a sugestão de Robin. 420, sendo descoberto, Leilin e Keza não tinham emoção, sabendo que não era hora para disputas. A oportunidade deles era passageira e não podia ser desperdiçada. Aproximadamente 10 segundos depois, todos entraram no Shadows Tealt e saíram. Uma enorme ondulação de energia formidável de repente quebrou o feitiço e criou uma explosão violenta, como uma fogueira proeminente na escuridão da noite. Claro, isso foi intencionalmente criado por Leilin e companhia. E com a transmissão contínua das ondulações de energia, alguns raios brilhantes brilharam em sua direção. Estamos aqui. Isso é o mais longe que podemos ir, mais longe e podemos alertar os alarmes que foram configurados, mesmo em Shadows Tealt. O feitiço tem muitos defeitos que podem ser sondados. Robin levou todos para um esconderijo e então parou seus passos. Leilin olhou e de onde estava, ele foi capaz de ver o fundo do rio que flui, no meio do qual havia um enorme redemoinho. A água continuamente girando brilhava de vez em quando, e alguns ursos bárbaros verdes e magos humanos começaram a emergir dela. A entrada para esta dimensão de bolso é inesperadamente apenas um redemoinho. Leilin acenou com a cabeça. As ondulações que estavam sendo emitidas pelo redemoinho não pareciam ser falsas. Ele estava decidindo sobre um caminho de abordagem.
Lei Lin deu uma olhada nos arredores do redemoinho. O AI-chip estava funcionando com força total, formando um mapa 3D da área em sua mente. A defesa do inimigo era naturalmente forte, com algumas grandes estruturas e um sistema de sentinelas para a defesa. Havia até mesmo alguns magos de nível 3 montando guarda. Lei Lin mudou sua linha de visão para o centro e lançou um olhar para um urso bárbaro. Tinha um pescoço grosso com uma bandeira estranha nas costas. Havia outro bárbaro de pele verde, de cabeça grande e aparência muito velha. Por último, havia um mago humano despretensioso vestido de cinza. Esses três. As pupilas de Lei Lin dilataram. Eles estão pelo menos na fase hidro. Quanto ao urso bárbaro, pode já estar na fase cristal. Lei Lin e companhia eram quase iguais em poder a esses magi, e tinham apenas uma ligeira vantagem em poder. Uma vez contadas as patrulhas, 10 vezes maiores que as suas, seria muito difícil derrotá-las. Farei uso da joia secreta para encobrir nossos rastros. Aguarde meu sinal, e avancemos juntos. Meus homens e eu cuidaremos da retaguarda. Robin tirou um anel preto e falou em tom pesado. Lei Lin e Keza concordaram com a cabeça e caminharam em linha reta em direção ao redemoinho no rio escuro. Havia alguns prédios espalhados por onde eles estavam que pareciam novos. Também tinha um toque robusto, provavelmente feito pelos ursos bárbaros. Lei Lin e companhia estavam entre a área de construção sombria e moveram-se progressivamente em direção ao centro com a ajuda das sombras de alguns patrulheiros. Se eles chegarem 10 metros mais perto de nós, vamos atacar. A voz de Robin soou, o tom opressivo. Os magos de nível 3 eram muito perspicazes e alertas. Assim que se aproximassem, o grupo certamente seria descoberto. No meio da fenda nas sombras, o mundo exterior parecia estar coberto por uma camada de névoa, quase como uma pasta de goma. Foi muito vago e confuso. No entanto, Lei Lin podia senti-los claramente avançando. 1 metro. 2 metros. 3 metros. Mais 7 metros para ir e Lei Lin e o resto dos Warlocks teriam confiança para romper sua defesa e eliminá-los completamente antes de ir para a dimensão do bolso. Uou! Neste exato momento, algo inesperado aconteceu de repente. A bandeira decorativa nas costas do urso bárbaro começou a bater e estremecer. Um estranho símbolo de caveira na mancha vermelha escarlate da bandeira começou a abrir sua boca, revelando uma boca cheia de dentes afiados enquanto gemia alto. Intruso. O urso bárbaro levantou-se e sibilou. O som envolvendo toda a área. Droga, fomos expostos. Carregar. Um raio singular de brilho brilhou através do vazio e Robin parecia assumir a liderança. Veneno inato. Imediatamente, ele abriu seu domínio venenoso. Em uma fração de segundo, uma ondulação invisível e aterrorizante se originou de Robin e começou a se espalhar. Os patrulheiros ao redor imediatamente começaram a desmaiar um após o outro, alguns morrendo no local e seus corpos em decomposição a partir de então. Bilis tóxica. Você é um feiticeiro do clã Ouroboros. Magos de aparência mediana vestindo manto cinza cerrou os dentes, como se tivesse algum ódio profundo com o clã Ouroboros. Ative a formação de feitiço de defesa contra veneno de nível 5. Ele ferozmente levantou as mãos e bateu palmas. Uma explosão de intenso brilho irrompeu e um enorme feitiço foi lançado, raios verdes caindo sobre cada magus presente. Como uma armadura protetora, a propagação dos raios verdes envolveu os magos. Embora a armadura tremesse continuamente, ela resistiu ao ataque da bile tóxica. Quanto ao resto dos magos ao redor de Robin, eles estavam completamente condenados, mesmo com a ajuda da formação do feitiço. Todos esses pecadores merecem a morte. Não mostre misericórdia. Keza e Lei Lin entraram em cena com seu grito enquanto ela lançava seu próprio ataque de veneno. O resto dos magos logo seguiram o exemplo. Em um piscar de olhos, o veneno da serpente Kemoyin se acumulou, repetidamente se sobrepondo e crescendo. O poder formidável aumentou a tal ponto que até mesmo Lei Lin ergueu as sobrancelhas com admiração. Zizi. Os raios verdes de brilho estavam corroendo a armadura. Os outros magos e tribos que estavam atrás não conseguiram esconder seus rostos atordoados. Matar. O enorme urso bárbaro disse friamente depois de um rugido alto. Os músculos de seu corpo se avolumaram e o pelo aveludado se arrepiou quando seu físico imediatamente se alagou. Quanto ao bárbaro de cabeça grande e pele verde, ele rapidamente tirou várias garrafas de tamanhos diferentes, como se estivesse pronto para lançar feitiços. Deixe-o comigo. Você lida com o resto.
Robin olhou para o Magus vestido de cinza com fervor. Eu me lembro agora, ele é um Magus de Lonesiter, o único sobrevivente do massacre. Com a menção desse nome, o rosto do Magus vestido de cinza ficou vermelho sangue. Hoje, vingarei a morte de meus professores e colegas. Vroom! Uma bola de chamas negras saiu de seu corpo como uma coluna em forma de humano e disparou em direção a Robin. Vendo como as coisas se desenvolveram até agora, só posso ir com tudo. Sem outra escolha, Lei Lin encolheu os ombros e, com a velocidade da luz, jogou fora vários tubos de ensaio e frascos contendo poções. Combinação de poção mágica à chama divina da pradaria. Um grande número de cobras de fogo rodou e engolfou todos que tentavam desesperadamente se defender contra o veneno. Kemoin. Enormes nuvens de fumaça subiram no ar junto com seus gritos lamentáveis quando uma explosão violenta e ensurdecedora rompeu do incêndio. Custa 10 vezes mais lançar um feitiço aqui do que fora. Precisamos preservar alguma força para nos defender caso as tropas inimigas nos alcancem. Então, Lei Lin tirou a espada meteoro preta de sua cintura. As ranhuras em sua lâmina zumbiam, continuamente, como se estivessem sedentas de sangue. Corte cruzado. Lei Lin agarrou sua espada caída e deu um único golpe para frente. Um raio preto em forma de cruz da borda da lâmina riscou e desmembrou a maioria dos magos em pedaços. O veneno Kemoin da lâmina imediatamente fez com que sua carne se decompusesse. Não estamos aqui para matar pessoas. Nós só temos que entrar na dimensão do bolso. Lei Lin olhou para os arredores e viu o Magus humano de manto cinza bloqueado por Robin, enquanto Keza escolheu enfrentar o enorme urso bárbaro. Ele achou intrigante saber por que ela gostava de desafios tão grandes. Noir, por outro lado, liderou os Black House Nak Magia e continuou com o ataque. Todo o campo era um mar de confusão e caos. Uma buzina urgente soou e Lei Lin pôde sentir os raios de luz que os perseguiam voltando rapidamente. Humano estrangeiro, você também anseia pela dimensão de bolso da Terra Esquecida? Com um cérebro que tinha o dobro do tamanho de um humano normal e um corpo coberto de rugas sem fim, o bárbaro de pele verde terminou sua mistura de veneno e se posicionou na frente de Lei Lin, revelando seus poucos dentes manchados de amarelo. Eu não esperava que você fosse o mestre de poções também. Lei Lin olhou atentamente para a tigela de esmolas de cor cinza que o bárbaro de pele verde estava segurando. Nele havia um líquido verde denso borbulhante. Saía do meu caminho. A espada caída na mão de Lei Lin criou raios de lâmina sem fim. Um enorme raio de brilho varreu o chão e deixou um jorro longo e profundo. Você será uma bela adição à minha coleção de modris. O bárbaro de pele verde riu. Com suas mãos excepcionalmente ágeis e as ondulações constantes em seu corpo aumentando constantemente, parecia que era mais poderoso que Lei Lin. Swish. Swish. O inteligente bárbaro de pele verde dividiu seu corpo em 3 partes, e por sua vez cada parte cresceu como um todo. Ele foi direto para Lei Lin a toda a velocidade. Só isso? Lei Lin sorriu, insensivelmente enquanto golpeava sua espada repetidamente e perfurou 2 das imagens fantasmas. O sorriso do bárbaro de pele verde mostrava confiança no Vitória quando começou a cantar rapidamente. Ao lado de uma das imagens fantasmagóricas, o líquido esverdeado na tigela de esmolas cinza explodiu e se manifestou em uma mão monstruosa pegajosa. As inúmeras ventosas na mão começaram a tremer, parecendo que estavam presas a um corpo tremendamente grande que tentava se libertar da tigela de esmolas. Ondas verdes de névoa enchiam o ar como se fossem uma gaiola e tentavam prender Lei Lin lá dentro. Mas de repente, os olhos do bárbaro de pele verde se abriram. Lei Lin não mostrou sinais de pânico ou medo em meio à névoa e, pelo contrário, tirou uma poção própria do cinto. Uma camada de fumaça rosa se dispersou lentamente, envolvendo a tigela de esmolas. A fumaça rosa neuralizou o gás verde em instantes, e logo começaram a se formar gotas de líquido que se espalharam pelo chão. Como? Como pode ser? A mandíbula do bárbaro de pele verde caiu aberta. Você está surpreso que sua mistura de convocação tem efeito zero? Você acha que não posso reconhecê-lo? Lei Lin olhou para o bárbaro de pele verde, seu sorriso mostrando sua satisfação. Com apenas uma poção de neutralização de gen limpo, o problema pode ser resolvido. Você deveria ter vergonha de usar tais poções medíocres contra mim,